Fala, amigão síndico! Fala, amiga síndica! Tudo bem com você? Energias positivas pra você, seu condomínio, começando mais uma edição do nosso Inteligência Condominial, Revolução Condomínio. Porque aqui, meu jovem, aqui, condomínio é papo popular. Vem pra cá que o papo é muito bacana. Já quero mandar um abraço pra quem tá nos assistindo na rede SPTV, toda segunda-feira, 19 horas, pro Brasil, pro mundo, porque condomínio é papo popular. Hoje eu tô muito feliz de recebendo meu amigo Daniel, do DSC Condominial. Tudo bem, Daniel? Como é que tá? Tudo bem, é um prazer retornar aqui, né? E estar diante de profissionais aqui gabaritados, né? E levando informação, né? Isso que é importante. Hoje aqui a gente passa informação e aprende também, né? Com certeza. Positiva, né? E ele, que estava viajando, estava para Nova York. Nova York. Depois foi para Miami, porque eu stalkeio todo mundo. E ontem estava numa live bacana, gostei de um projeto que eu não posso te falar, que é Alô Morador. Entra no Instagram, Alô Morador, né? Foi uma live muito bacana, achei um projeto interessante, porque a gente fala muito só do síndico, né? A gente também temos que educar o morador, essa pessoa que vai morar em condomínio, para facilitar a nossa vida de síndico. Ele, doutor Cláudio Viana. E aí, doutor, tudo bem? Opa, Thiago, tudo ótimo, satisfação enorme estar aqui presente novamente, né? Tava um pouquinho sumido, depois de passar dessa jornada, né, de março, abril, Caribe, de assembleias ordinárias, né? Agora a gente pode respirar um pouquinho mais. É humilde, né? Como é que é? Bariloche, Nova York... E Miami. Eu recebo. Mas, doutor, parabéns, outra live maravilhosa. Vou refrisar aqui. Alô, morador, né? Alô, morador, um abraço aí para a doutora Maísa, a doutora Rose. É uma iniciativa bastante muito interessante, né? E é muito bacana. A gente até fala sobre isso, né? Às vezes eu estou na roda de conversa com síndicos e a gente fala o quanto seria importante esse morador já vir sabendo das regras, sabe, aquela consciência de respeitar o próximo, né, coletividade, porque facilitava bastante a nossa vida, né? E é um projeto que eu achei bacana, legal. Alô, morador. E ele, o expert, maior referência do Brasil e do mundo em engenharia condominial, meu amigo doutor Diógenes. Beleza, meu jovem? E aí, pessoal, beleza? Doutor chegando de viagem, tranquilo, relaxado. Thiago, final de semana suave, só renovando as energias. E a nossa querida DSC Condominial, tá aqui, deixou uma caneta fantástica, bonitona para mim, pro doutor Cláudio. Obrigado pela cortesia. Acho que é assim que o pessoal faz essa carreira fantástica aí, né? Quantos mil condomínios já tem? Estamos chegando a 1.300 condomínios. 1.300 condomínios, a média de pessoas. Nossa, nós temos condomínios aí com 20 unidades, mas tem com 1.400, 1.800, 1.200, né? 700, é muita coisa. Bacana. Sabe o que eu estava pensando? Que é legal, né? Você ver esse tamanho, esse volume de empresa dando suporte aí para você que tem aquela dificuldade com a gestão financeira, com a inadimplência. A ferramenta toda é muito bacana da garantidora. E é lógico que você tem que unir isso com a engenharia também, né? Para poder ficar melhor ainda. É porque você vai aplicar melhor o dinheiro na gestão do fazer as obras, tudo, né? E é assim que você vai ter a vida útil otimizada, né? Das partes, dos sistemas. E o financeiro, porque cria uma estabilidade. Com você certeza. Com a garantidora e com o plano ajustado de manutenção, você cria uma facilidade de gestão muito bacana. Eu garanto, você constrói. É isso aí. Gostei. Fechando o negócio. Não, você tem que entender que isso aqui é coisa de rádio das antigas. Isso aqui é só pra gente que tem um cabelinho branco na barba aí, ó. E o doutor nem tem cabelo na barba. E ontem foi o dia de eu stalkear todo mundo. Stalkeei todo mundo, doutor. Ontem também o Jorge estava fazendo a live. O que era a live de ontem lá? A live era da Masterclass de manutenção condominial. A gente resolveu sobre isso. O pessoal cobrando o curso, e o curso ele é mais denso um pouco, deve um tempinho pra gente concluir. Aí falou assim, doutor, por que você não faz uma Masterclass de manutenção predial para os condomínios? E aí o senhor pega daquele documento que o senhor faz que é bacana lá e cria um plano de manutenção que a gente possa editar para o nosso condomínio. E isso dá toda a orientação, o que a gente tem que colocar, qual equipamento, de quanto em quanto tempo tem que dar essa manutenção e tal. A gente criou uma Masterclass que vai ser no dia 11/5, no sábado, das 14 às 17 horas. Que vai ter a apresentação da importância, o que é o plano de manutenção, como você buscar essa documentação lá no seu manual de obra, condomínio que não tem, como você criar esse plano, tudo ao vivo, e você vai criar uma planilhazinha do seu condomínio bem simples, que você vai criar uma única vez e vai ter todos os sistemas do seu condomínio lá. Eu vou ensinar ao vivo fazer isso daí, a gente vai enviar o documento para o aluno já preencher em casa, né? Tudo é online. E se ele quiser entrar para uma outra
aula, que é complementar a essa, ele vai ter também a aula específica do plano de gestão de obra da NBR 16280, que é aquela NBR que fala se você pode manter a ART, se pode reformar um apartamento, né? E às vezes o síndico não sabe que ele também precisa desse plano de gestão para as manutenções do condomínio, que é uma segurança para ele. Então, assim, a obra do condomínio de manutenção também é obra, também precisa de seguro, também precisa da documentação correta e do plano de gestão. Então a gente juntou tudo, fez uma aulona bacana que os alunos pediram e ontem foi o dia do lançamento. Então quem quiser ter acesso a essa promoção de ontem, não tem mais, porque seria os dois pelo preço de um, né? Vai ter acesso no nosso Instagram, no Stories e no post fixo. Tá? Masterclass de manutenção predial nos condomínios com plano de manutenção. Bom demais! No durante o programa vai dar uns spoilers sobre isso, que eu acho que é muito bacana, todo síndico conhecer isso. Eu já tive umas ideias aqui para mim aprimorar no meu dia a dia. Por isso que eu falo, gente, estou há 10 anos e todo dia eu aprendo. A gente tem que ter esse dedinho que é o eterno aluno, porque a gente aprende com os outros, né? Novas ferramentas, novas tecnologias. E vamos começar com o nosso plantão Tira Dúvida. Já convido você que está no YouTube, se inscreva, compartilha, comenta. Deixa sua dúvida aí, ó. Primeira pergunta de hoje é da amiga Simone e ela deixou no YouTube. Então já se inscreva, compartilha, comenta. Deixa sua pergunta aí, que pode virar aqui um case, aqui, um questionamento dos nossos superiores, né? Vamos dizer assim, né? Nossos mestres Jedi, né, Daniel? Vamos que vamos então. Lembra para mandar no @inteligência condominial. Inteligência Condominial no Instagram e para mandar também pelo Gmail, inteligencecondominial@gmail.com. Já quero mandar um abraço antes da pergunta, mandar um abraço ao Zapador, não posso esquecer, né? Cicobi DF1000, a melhor gestão do Brasil, DC Condominial, a maior garantidora, 1.300 condomínios garantido Brasil afora. Temos também a Combate, a instituição amiga Juliana e temos a BSB Engenharia no @engenharia condominial. E vamos lá, primeira pergunta da Simone. Preparado, doutor? Preparadíssimo. Teve algum BO? Eu tava no iate. Iate não existe condomínio de iate, né? Então só o mar, brisa. Tem condomínios que tem estacionamento de lanche. De iate. Tem condomínio. A pessoa compra a embarcação. Se faz um condomínio ali... Eu queria ser síndico. Tem condomínio garantido lá em Santa Catarina. Não sabia disso. Em Santa Catarina, nós temos 2 pier que nós fazemos a garantia. Tô te falando? Você dá por fora. Você quer o quê? O cara tem 1.300 condomínios garantidos, meu amigo. Se não fosse bom, não funcionava. Eu queria ser síndico. Eu quero ser síndico de um condomínio náutico. Vai ter briga por vaga de garagem do barco. Caldas Novas, colocar você em Caldas Novas. Vamos fazer. Pode ser, tô dentro também. Fica mandar um abraço. Inclusive tem um síndico que eu entrevistei, esqueci o nome dele, cara. Tem 8 condomínios lá em Caldas Novas. Gente bacaníssima. Olha, bacana. Vamos lá, Simone mandou uma mensagem pelo YouTube. Vamos lá. O que você acha? Vamos lá, doutor, é pra você. Vamos lá, ó. A pergunta o tema é alimentar gatos no condomínio. Ela fala o seguinte, ó. Tem uma condômina que alimenta gatos de rua dentro do condomínio. Ela coloca a comida no pátio solto, né? Os animais são soltos ali e vão lá e alimentam. Aí ela fala, podemos proibir ela de alimentar os animais? Meu amigo doutor Claudio Viana. Essa é uma polêmica muito complexo, né? Bem complexo. Tem para todos os gostos no judiciário, você acredita? Tem juiz que entendeu que tem o direito do animal de ser preservado, né? Uma juíza em Samambaia proferiu isso, só que liminarmente caiu. Mas vamos lá, o meu entendimento. Qual a orientação que eu daria para esse síndico? Primeiro, a gente tem que observar quais são os deveres dos condôminos. Tem que dar a destinação da unidade dele que garanta o quê? Sossego, segurança, né? E a salubridade. Animais de rua estão vacinados, estão com doenças. Então acredito que aquele animal que a gente não sabe a origem, não sabe se está vacinado, não sabe se ele possui alguma doença e está se proliferando ali no condomínio, está colocando aquela coletividade em risco. Os demais animais do condomínio, as crianças, bem como toda pessoa que reside ali. Então, segurança, né? Segurança da engenharia em primeiro lugar, né? A questão da saúde questão também ambiental, em primeiro lugar, né? Depois a gente vê os direitos dos animais, né? E outra coisa importante, eu tô aqui, a partir do momento que ela dá o alimento àqueles gatos, elas se tornam responsáveis por eles. Porque eu já tive situações, por isso que eu achei bacana a pergunta, eu já vi situações, por exemplo, de gato de rua arranhar carro. Sim. Defecar no pátio. Atacar a pessoa. Exatamente. Então, assim, a partir do momento que ela está alimentando, ela está assumindo a responsabilidade daquele animal, né? E a questão ali, o animal comeu ali, ele vai espalhando igual fofoca. Opa, pode ir lá que tá tendo de graça. E tem aquela questão, a pessoa quer ajudar, mas ela está usando as dependências do condomínio. Sim.
né? É igual o doutor falou ali sutilmente, que é muito polido, ele é educado. Ele falou o seguinte: se a pessoa dentro das propriedades dela está dando condições para isso do animal, não é a área comum. Eu acho que é totalmente errado. Você faz uma limpeza do condomínio, a pessoa bota lá uma comida, ela não vai ficar esperando o animal comer e limpar e tirar de volta. O animal já come ali, já vai ali do outro lado, ele já deixa os dejetos dele, que é da natureza dele. E aí? Sem contar, como ele falou, a questão de vacina. Será que não tem alguma doença que está transmitindo? O pessoal não está cuidando nem da dengue, gente. Nem botar areia no pratinho da planta. O Brasil está acabando em dengue. É fácil deixar ali a comida e virar as costas e deixar os Você tem preguiça cuidados, de jogar a comida fora, né? Você está dando comida de gente pro animal, será que é certo? Será que você está fazendo bem mesmo? Então tem uma parte aí que a gente sempre comenta da inteligência emocional. Será que ela está ajudando da melhor forma possível para o animal? Ou se ela está fazendo aquilo para ela se sentir bem por estar tentando fazer uma boa ação? Porque com o que a gente tem de informações hoje, de zoonose, de animais, de contaminação, a primeira coisa que a pessoa vai fazer, se ela tem um apreço pelo animal, é cuidar dele. Vai pegar ele, vai levar no veterinário, vai tomar as medidas, dar a vacina e ela vai adotar ele para cuidar. Ela não vai dar comida para ele na área comum do condomínio ali. A Simone, eu acho que ela tem que ficar atenta a uma situação. Você imagina se esse animal ataca alguma criança, quem vai ser responsável? Imagina você, isso. Síndico, ou quem cuidou? Aonde está a responsabilidade? Tem muito vídeo na internet, você está no YouTube, bota aí, ó, gato ataca a pessoa. Você vai ver um monte de vídeo que o pessoal faz hilário, mas não é hilário não, porque o animal, o gato, ele tem a unha fina, profunda. Tudo ele usa a unha. E é um animal, né? Ele pega um animal, né? Muito detalhe, ele é caçador de quê? Dele, né? Ele é caçador de quê? De rato. Ele usa o quê? A unha. Acabou de passar no rato, tem com aquele urinazinha, doenças, leptospirose e tudo, ele arranha você que está dando a comida ali, você já vai. Se alimenta de animais mortos. Então não é uma questão de você estar querendo ser legal com o animal. Eu acho que é uma questão de você entender o ambiente que você está fazendo e como você está fazendo isso. Todas as nossas falas aqui são relevantes, mas eu queria, assim, a gente tem que ter o cuidado de lidar com isso, né? Sim. Então vamos para a questão jurídica. Doutor, como é que a síndica lida com isso? Notifica, proíbe, multa, tira lá na hora que não permitir colocar? Como é que funciona a parte legal? Porque a gente sabe que depois pode vir chumbo grosso do síndico, né? A síndica já pode proibir de forma automática, sem estar previsto no regimento interno, na convenção ou consulta de assembleia, porque já tem uma previsão, né, no próprio Código Civil e na lei de condomínios, né, que a pessoa tem que garantir a saúde, né, a salubridade daquela coletividade. E existe também ONGs aí, por exemplo, já atuei muitos nos condomínios no Jardim Mangueiral, né, que a gente fez uma parceria com a ONG. O que é a pessoa? Essa ONG forneceu armadilhas para os gatos, né? E o gato entrava lá e era encaminhado para essa ONG. Essa ONG lá fazia coleta. Pegava o animal, castrava para evitar a superpopulação de novos animais, né? Dava todo o auxílio da questão da saúde, vacina, tratava o animal e assim seguia. É isso mesmo, né? Funcionou. Por que funciona com a ONG? Porque ela acolhe, dá o devido tratamento e ela entrega para doação. Ela não bota na rua de novo. E tanto é que eles controlam o volume, né? Exatamente. Eu não posso pegar mais um período, posso e tudo. Porque enquanto esse animal está com uma você, boa, você né? está responsável por tudo, por ataque, por alimentação, por doença e etc. Então, não é só querer cuidar. Será que você está cuidando mesmo? E outra coisa importante, pessoal, tem no mercado vários sistemas que tem ali você cadastrar seu pet, botar a questão da vacinação, porque a gente falou, a questão tá de saúde pública, né? Sim. Você falou, o cara pode atacar uma criança, arranhar. Fora os danos materiais, pode vir acontecer, como já teve casos aqui no programa, de gato pular em cima de capuz, essas coisas todas. E lembrando, você que é tutor do animal, você é responsável por ele, né, doutor? Com certeza. E, Thiago, eu já li muito artigos, né, pessoas defensores dos animais, tudo, mas eles falam que essa questão de alimentar e você não acolher aquele animal, só do ato de você alimentar, você está incentivando a superpopulação daqueles animais. Porque ele vai manter aquela vida por um período maior na rua. Por enquanto que ele está na rua, ele vai estar se procriando e na procriação vai estar surgindo novos animais de rua. Função, né? Então, às vezes você está ali na boa intenção, só que você está tendo uma visão superficial. Você não enxerga um problema bem mais a fundo daquele ato. Né? É o que o Jorge falou, né? Às vezes tem intenção boa, mas a ação é feita de forma incorreta. Quem tem realmente, se você quer cuidar para o animal, você tem várias formas de fazer isso e essa que você está usando não é legal. Se você está cuidando para você se sentir bem, é uma notícia triste para você. Você não está fazendo um negócio legal porque você está condenando a família do gatinho a nunca ter um lar.
satisfatório, né? Nunca ser acolhido de verdade, ser o animal que está na rua aí. Então para pensar um pouquinho se compensa fazer isso aí. E a síndica que está concorrendo a isso, a dica é comunicação. Comunicação. Começa a colocar as possíveis penalidades. Exato. Quem coloca isso, coloca em risco. Sabe por quê? Porque, síndico, você tem que saber a questão da administração como um todo. O morador ele tem que entender isso. E quem comunica isso é você. Então começa a colocar os artigos, passa no WhatsApp, mostra uma reportagem, mostra um link. Você pode criar uma mini reportagem com auxílio de um veterinário que possa te dar um suporte, né? E aí muitos institutos fazem gratuitos na faculdade, por exemplo. Por que não alimentar os animais dentro do condomínio da seguinte forma? Você vai encontrar a legislação, a forma de comunicação e vai comunicar até que a pessoa que está fazendo isso entenda. Né? Fora isso é chamar o Dr. Cláudio aqui e notificar. Exatamente. Isso aí, inteligência condominial, revoluções econômicas, aqui condomínio é papo popular. Vamos seguir que o nosso plantão tira dúvida, mandar um abraço então para Simone. Simone, muito obrigado. E ela que mandou a pergunta pelo youtuber, né? Temos agora o Marcos que mandou via e-mail, intensocondominial@gmail.com. Esse aqui vai envolver os dois ali, que eu quero saber qual a opinião deles. Vamos lá, ó. O Marcos fala o seguinte: proibição de estacionar na garagem. Ué, mas é para isso que a garagem serve? Então, vamos ver. Bicicleta, pode? Calma, vamos ver aqui, ó. Fala o seguinte: o carro elétrico está nas ruas e, consequentemente, nas vagas de condomínio residenciais e comerciais. Menos nos condomínios náuticos, né? Se por um lado a novidade traz um suporte benefício para a sociedade, por outro preocupa. Podemos verificar em várias matérias disponíveis pela internet o perigo e que um carro elétrico devido à bateria de lítio, né? Isso. Para apagar um incêndio somente com a tecnologia específica, ou seja, os atuais extintores de pó e água encontrados nos prédios não servirão para principalmente nada. Aí ela fala, isto posto, trago aqui uma indagação a todos. Você também está nessa, tá? Com certeza. Lá. É possível a convenção do condomínio proibir que um carro elétrico, possuidor de bateria lítio, não estacione na garagem do condomínio como uma atitude preventiva? E se positivo, qual seria o amparo legal? Até porque temos que nos resguardar, pois alguns estudiosos afirmam que o carro elétrico tem certa facilidade de pegar fogo espontaneamente. E agora eu quero ver a voz dos especialistas aqui. Aí, Direito e engenharia junto aí. E outra coisa que é muito bacana, eu não havia pensado nisso, por isso que eu trouxe essa pergunta, porque ele fala dos extintores. Eles não são apropriados para pagar isso. É interessante, né? Então, assim, é uma pergunta muito pertinente em vários assuntos. Vamos lá, doutor. Primeiro a questão jurídica e depois falar um pouquinho de Jorge, que entende um pouquinho essa parte de carro elétrico aí. Então, Thiago, vamos ver como que tem se aplicado em países, né, que já tem carros elétricos já há um longo tempo, né? Eu andei pesquisando sobre a situação. Existe, né, estados norte-americanos e países europeus que proíbem, né, o estacionamento de carros elétricos na parte do subsolo, justamente por causa dessa questão da alta combustão, né? Agora, eu não possuo o conhecimento técnico, né, se o bombeiro já analisou sobre essa situação dos carros elétricos, se existe uma norma técnica de engenharia, qual que é a recomendação? Porque, fazendo uma espécie de analogia, a maioria das convenções convenções, regimentos internos, eles falam assim, que é proibido na garagem armazenar materiais de alta combustão tóxico, né, e radioativo. Né? Mas aplica essa questão aos carros elétricos em razão da natureza da bateria dele, né? Porque é algo bem diferente, porque não se apaga, né? Diferente da gasolina, que ali vai e apaga e se consome de forma rápida. Mas para complementar a minha pergunta aqui, deixo com o técnico da área. Olha aí, surgindo, eu lembro da gente comentar aqui outros programas sobre os riscos dos carros elétricos, né? E a gente tem que estar sempre estudando sobre isso daí. E nos Estados Unidos, por exemplo, para cada 10 mil carros é comprovado que 25 pega fogo. Sobre a questão de bateria, tá? O extintor que é apropriado para isso é dióxido de carbono. Ele cria uma camada de pó sobre esse metal e ele resfria, ele consegue tirar o oxigênio dali. Depois disso, você vai poder usar extintor de pó ABC para quebrar o galho. Não é o melhor para a situação, mas o extintor de pó ABC ele funciona bem. O outro é o extintor de pó especial, que é o extintor de pó D, ABCD,
que já é para essa questão de baterias mesmo, etc. Mas o primeiro é o dióxido de carbono. Tá? A questão da proibição você tem que fundamentar em cima da justificativa técnica. A gente não tem exatamente uma justificativa técnica sobre as baterias. O que a gente percebe é o burburinho no mundo todo, porque acontece. E é sempre assim que a ciência funciona, principalmente na parte da engenharia. Ou a gente desenvolve uma tecnologia à frente e descobre nossas fronteiras, ou a gente desenvolve a partir das novas tecnologias coisas para amparar, para suportar, para dar continuidade. Né? Então, o caso da questão das baterias de lítio está nessa fase, tendo problemas, fazendo estudos e fazendo melhorias. Processo de evolução, né? Isso. Então, eu falo muito para os condomínios. Além disso, tem a parte que as pessoas não querem escutar, porque estão achando que o carro elétrico é a 7ª maravilha do mundo. Só que esqueceram que já tem o carro a hidrogênio, né? Que não vai depender de pegar fogo, ele não depende dessa carga elétrica dessa forma. É um carro que não vai precisar da infraestrutura elétrica. Mas existe a bomba H, né? Que é de hidrogênio também. Né? Poder de alta explosão também. Né? Mas acontece que vai ser gerado, né? Você vai ter uma parte elétrica ali no carro, com uma bateria normal, só que você tem a parte de combustão a hidrogênio. Então ela é muito menor de dificuldade de infraestrutura. A gente comenta sempre aqui no programa o seguinte: a infraestrutura elétrica que vai dar subsídio para abastecer o carro elétrico no condomínio, ela ainda vai chegar. Chegaram pontos, mas para todo mundo ter carro elétrico, entende? Ainda não chegou nessa capacidade aqui para a gente, Brasil. Um prédio, por exemplo, que todas as unidades tenham carro elétrico na tomada. Ou tem mesmo que local, você né? concorra o ambiente, o local, por exemplo. Quando entrar as características do fogo de lítio, que é a capacidade de respiração, o quanto tempo pode ficar confinado, muito provavelmente o Corpo de Bombeiro vai alterar na circulação de ar na aprovação do projeto de combate a incêndio. Porque chegou o carro elétrico agora, como se reage diante de um incêndio desse? Tá? Quero mandar até um abraço aqui para o pessoal da Fundação 193 aqui de Brasília, que está fazendo o programa Águas Claras Sem Chamas, né? E nós da BSB somos voluntários lá, vamos fazer o treinamento de multiplicadores e vou convidar você para a gente ir lá no seu condomínio, do Dr. Cláudio também, que tiver alguns clientes para encaminhar, para a gente fazer o treinamento. Eu fiquei 23 anos de carreira militar, né? Fiz diversos cursos de combate a incêndio, etc. E agora a gente volta um pouco com essa Fundação 193, Águas Claras Sem Chama, onde você vai aprender a combater o fogo dentro de casa. O uso da régua, utilizar extintores, a questão da sinalização, o que fica escrito nas plaquinhas, para que você possa também ser um multiplicador da segurança de combate a incêndio dentro do seu condomínio. Então a gente vai andar em vários condomínios, vamos chamar 2, 3, um salão de festa, vamos aplicar e eu vou dar a palestra para o pessoal. Tá? Sobre a questão dos carros elétricos, é uma outra situação que vai no jurídico. O que o síndico tem que fazer para acolher carro elétrico é dentro da infraestrutura do condomínio de área comum. O ponto específico do morador vai variar muito. Se eu não me engano, tem 3 ou 4 tipos de tomadas diferentes, com potências diferentes, para baterias diferentes, que carregam em velocidades diferentes. Quando o pessoal me fala, eu quero criar uma vaga coletiva para cada um chegar e abastecer. Cara, isonomia. Você vai ter que dar o direito para todo mundo. Então você vai ter que criar uma forma de medir essa energia. Quem vai pagar é o condomínio e quem não tem carro elétrico. Não vai poder protestar sobre isso? Eu já te respondo agora. Vai sim. Porque ele não tem carro elétrico, ele não é obrigado a fornecer energia gratuita para o outro que tem. Ainda tem outra questão aí. Lógico. Será que vai suprir todo mundo? Poder então, utilizar? Aí o pessoal fala, não, mas a gente vai colocar a energia solar. Beleza, aí pega a energia solar, faz a taxa extra para todo mundo. Todo mundo. E o cara paga, e quer dizer, aquele custo, na hora do abastecimento da energia elétrica, ele está no custo fixo, é muito baixo. Mas você está pagando energia solar para ele que tem carro elétrico e às vezes você não tem e nem quer ter. E também está uma fase de experimento. Como a gente sabe, a China sempre é muito esperta para negócio, né? Por que eu estou falando isso? Porque o Tesla vem pouco, já é mais consolidado e tal. Mas da China vem várias coisas que são experimentos, pessoal. A indústria não manda um filé pronto, não. O brasileiro sendo cobaia, né? Sendo cobaia. Tudo, isso né? você fica comprando. Quanto mais barato e tudo, questão de bateria, você quer colocar dentro do seu condomínio. É meu direito, etc. Mas e o risco? Do seu veículo, com um fogo super denso e duradouro, que é de bateria, por isso que eles são fortes, é só você pegar no YouTube vídeos de bateria de lítio de celular pegando fogo. Você tem modelos na aviação que é proibido. Foi para o internacional, tem modelo que você não entra no avião.
De verdade, o S7 mesmo da Samsung é um. Não tem o S7, S9, o tablet S7 você não entra. Não entra, né? do tamanho. E essa mesma restrição você vai ter para os condomínios. Então, antes de você liberar pontos de energia, vai lá, infraestrutura, abastecimento, controle, rotatividade, tipo de abastecedor, tipo de tomada final, que é o tipo do carregador, e a gestão disso dentro do condomínio. Como é que você vai mandar um medidor, por exemplo, que está lá na entrada do prédio, que é o medidor de elétrica, que vai para o apartamento para voltar para a garagem para você colocar o ponto para medir para o carro? Mas eu queria fazer um adendo aqui, que é levar o raciocínio ao Marcos, que fez a pergunta, né? É bem interessante. O síndico tem que garantir a segurança de todos. Tá? Ele paga um seguro predial. A seguradora vai garantir isso? O que a seguradora fala? Porque a partir do momento que ela falar eu não garanto, o síndico não pode implantar isso. Exatamente. Tá? Tem essa questão também. Tem essa questão. Exatamente. A seguradora que garante toda a área comum, ela precisa garantir. Nós temos... E tem outra questão, eu falo porque eu sou corretor de seguros, que eu não vi, até é bom levantar isso, que eu vou ver se trago um corretor de seguro falar sobre isso. É um risco a mais. É um risco a mais. Com certeza, é um risco a mais. Os seguros não tá previsto, vai aumentar. Não está previsto. Porque quanto maior o risco, maior é o valor do seguro. Né? Aí você imagina, o síndico aprova, todos aprovam, vem ocorrer uma catástrofe, pega fogo em vários carros, tal, falou, você não estava garantido. Olha aí. Quem vai ser responsável? Exatamente. Primeiro, o síndico. É um fato novo, né? Nessa hora eu falo, quem é o síndico? Ninguém, né? Então, aí será que o seguro do veículo cobre esses danos dessa forma? Como é que está a pólice do seguro do veículo? BYD Dream, porque como é que está lá o outro, como é que é o Infinity, e outros tantos. A gente pensa sempre de baixo para cima, né? Opa, pera aqui, quem garante? Sim. Vamos pensar o que isso pode, aí você pode não comparar pode. o seguinte, você quer ver? Os carros que saíram primeiro lá, quando você não era obrigado a ter airbag, ficou um tempão, um monte de gente comprando carro melhor com airbag, você queria o airbag e ninguém obrigou. Aí obrigou a colocar airbag para todo mundo. Aí o Uninho começou a sair com airbag, né? Foi. Obrigatório. Então, assim, não é que a indústria não tem tecnologia super confiável e melhor do que a que está aí, mas é porque ela já investiu uma grande parte naquela tecnologia que tem que escoar. E ela vai vender o que tem, a legislação brasileira vai aprender com isso até criar os remédios. Exemplo, você quer ver um exemplo prático? NBR 16280 foi criado a partir do Boate Kiss, os prédios do Maier, lá do Rio de Janeiro, né? Que caíram, São Paulo, reforma em apartamento que cortaram pilares, lajes que caiu. Eu participei da comissão da criação da NBR, porque foi criando tantos acidentes com tantas variáveis que alguém resolveu dar um padrão que dá segurança para todo mundo. A minha preocupação é que até criar esse padrão. Porque você vê... sempre vai ter esse O que eu penso? O Marcos, no pensamento dele, está corretíssimo. Que é uma questão de segurança. Eu posso proibir o cara de não entrar. Né? Porque não tem estrutura se vai acontecer um acidente. Sim. Só que o cara também tem direito de utilizar, porque é um veículo automóvel. Né? Automóvel. Então, assim, cara, é uma coisa muito complicada que está vindo aí. E o pior, quem não sabe se vai ficar igual você falou, se é uma coisa que vai vir para ficar, ou uma coisa que é a onda. Já está com hidrogênio então, assim, aí no Brasil. O doutor Cláudio, é só mais um probleminha para o síndico, né? Só mais um problema, né? E aplicando conhecimento prático, já tem condomínios que a gente já fez todo o procedimento da instalação de todo o sistema para recarregamento de carro elétrico, como que funcionou, né? Contratou engenheiro elétrico, instalou o sistema, fez um estudo da capacidade elétrica, modernizou aquela questão para que atenda todas as vagas, né? Vamos supor, na hipótese que todos tenham veículo, né? Instalou já a saída para a pessoa instalar o equipamento, que é como se fosse o relógio, o né? medidor ligado direto na área comum, na energia comum, e lá já sai a medição de quanto que ele gastou. Então já sai a fatura ali pro... E cada um pagando seu custo? Cada um paga o seu. Mas a pergunta que eu faço... Agora a questão da segurança... essa fatura, quem está cobrando, o condomínio ou é a companhia energética? Não, o condomínio fez a infraestrutura. Mais um problema, porque o cara não vai pagar, eu quero ver como é que vai ficar. Não, mas calma aí. Olha só, quando ele fez... Direto no boleto já. Pois é, mas é mais um problema. A que a gente ensina... para os nossos síndicos, que é o seguinte, ele faz a infraestrutura, faz uma contratação de demanda elétrica, capacidade de demanda elétrica, o que entra da rua, o que vem no seu transformador. Não, mas não é isso que eu estou falando, você não está entendendo. A questão é o seguinte, não, é igual água quando é conjugada. Por exemplo, a gente estava conversando sobre um bastidor sobre isso. Tem julgados que proíbem de você não poder cortar a água do cara,
que é subsistência, e tem já julgados que aprovam o corte da água. Por exemplo, o cara não pagou o condomínio. E aí eu posso cortar a luz do cara? Não. Tá vendo? Então, querendo, e aí a conta de luz vai fazer o quê? Vai aumentar, o consumo vai aumentar. Então, assim, é outra situação também financeira que tem que se pensar sobre isso. Eu entendo que é mais um rateio de uma despesa ordinária ali. A pessoa vai ser executada. Mas eu não quero, às vezes fica muito caro. Mas entenda, nesse caso, a medição lá dessa rede, ela só acontece quando o cara só que utiliza. Direcionado, exatamente. Aí quando ele utiliza, já sai a tarifa para ele. Tudo bem, mas quem vai cobrar é o condomínio, não é a companhia energética. Por isso que eu perguntei. Se fosse companhia energética, era bom demais. Não usou, não pagou, cortou. Agora, como é que fica o condomínio? É uma despesa a mais. O custo da implantação é individual? Cada um paga pelo seu apartamento? Individual. Não, na verdade, assim... Ele só deixa pronto. Deixa pronto para ele instalar aquele relógio de recarregamento. A infraestrutura, a preparação, o condomínio deixa pronto. Como área comum. Então há um custo. Só que para todo mundo participar, o que você faz? Teve o quórum, fez a taxa extra, todo mundo concordou. Quem quiser implantar, coloca o seu. Aí aprova a obra para todos, a obra coletiva. E quem tem e quem não tem concordou com a obra. É diferente. E aí cada um coloca o seu medidor lá. Entendeu? Entendi. É diferente. O que o Thiago está falando é porque fez a obra toda. Lá no relógio de entrada é da concessionária. E se o morador na ponta aqui não pagar, o condomínio vai ter que pagar por ele, fazer a cobrança e devolver para a concessionária, porque ele vai ser medido num relógio só de entrada. E tem outra coisa que eu assim, não falo. A diferença, vamos supor que ele vai ter um consumo lá de 10 mil quilowatts. E aí cada carro consumiu 1.000. Tem 10 carros, beleza. Mas quando um não pagar, o condomínio vai pagar a conta de 10 mil. Exatamente. E vai saber qual daqueles que não pagaram. Né? A vantagem é que os pontos eletrônicos hoje ele tem a identificação por digital. Sim, sai até o extrato já. Já sai o extrato prontinho, já pode atrelar ali a conta do condomínio. Já manda direto pro e-mail do condomínio qual unidade gastou, quanto gastou. Bem, sim, maravilha. Muito Tecnologia muito bom. Mas ainda vai ficar um problema aí, que é o problema financeiro. Se o cara não pagar, o condomínio tem que pagar. Sim, aí eu vi aquela outra demanda judicial. Posso cortar ou não? Não, mas porque é diferente. Quando é água individualizada, eu falo o seguinte, porque quando é água individualizada é mesmo problema. Eu falo pra você que eu já tenho condomínios que é água tudo junto, que as pessoas não entendem que o condomínio tem água junto. O cara é caro, mas pô, tem água junto. Eles não entendem isso. E quando é separado. Porque aí é uma responsabilidade da pessoa, você entendeu? E aí acontece, em vez de administrar uma conta de 10 mil, você administra uma conta de 200 reais, 300 reais. Eu te fazer, vamos dizer que o condomínio implantou tal, e tem essa unidade, 3 ou 4 unidades. Ele tem que autorizar. A partir do momento eu posso garantir também. Tá? Lógico. Eu posso garantir. Se ele não autorizar, porque é uma situação individual, é uma particularidade da unidade dele, eu não posso garantir. Você falou, você vai garantir isso. Ou ele autorizou? Não, então não posso garantir. Eu quero autorização. Nesse caso, da forma como ele fez, você pode garantir, porque ela vai ser muito similar ao rateio da energia da área comum. É uma rúbrica a mais, né? Não, você tem como se fosse a água, alguma coisa, um gás. Você tem o rateio, você tem o valor específico da unidade. O apartamento 101 consumiu R$500 de abastecimento de energia elétrica, por exemplo. E veio descontado na que você tem como comprovar e fazer a cobrança. Dá para você garantir mesmo. Dá sim, com certeza que talvez ninguém pensou, eu tenho certeza que ninguém pensou nisso. Olha aí. O que eu achei mais bacana que falou foi a questão dos extintores, velho. Isso é fantástico. Que é a questão de segurança que eu não gosto de carbono. Nenhum instante, eu particularmente nunca vi em nenhum programa ninguém falar sobre isso. Por isso que eu achei bacana a ideia dele. Porque a gente pensa na solução elétrica. Ok, eu pego um ponto, trago, tem um relógio e tal. Mas eu nunca vi ninguém falar sobre isso. Porque eu acho que eu não preciso esperar o bombeiro para vir falar. Eu já posso talvez antecipar nas garagens esse tipo de... Sim, lógico. Mas aí quando você faz como o condomínio assessorado pelo Dr. Cláudio, ele fez um estudo sobre tudo isso. Isso tudo é colocado em projeto e é desenvolvido. E aí a gente sabe, como eu explico sempre nos nossos debates aqui no curso, que a área de circulação comum ela é uma rota de fuga. Então, com certeza, eles pediram a anuência do Corpo de Bombeiros. E aí o bombeiro vai até os limites que tem de conhecimento hoje e coloca o equipamento como necessidade. Como com certeza ele colocou detector de fumaça, ele pediu uma central de combate a incêndio endereçável, ele vai pedir obrigatoriamente o sprinkler, entendeu? E ele vai determinar que seja o extintor, não tem um ABC? Vai ser o D. E vai ser dióxido de carbono. Aí o condomínio vai prover meios de comprar.
Mas quem está pensando só em botar ponto elétrico pro pessoal que não vai fazer projeto, está concorrendo a um crime severo. Mas por isso que eu estou falando, porque assim, o que eu vejo as pessoas falarem, e eu acho que devia até se falar mais nos programas de condomínio, que é duas coisas, que é a inteligência emocional, que não se fala, tem que falar mais, e essa parte elétrica, porque tá tendo uma elevação, as pessoas estão comprando, estão utilizando. É uma realidade que já chegou. Não é que vai chegar, já chegou. Agora temos que adequar a parte jurídica e entender a parte de segurança pra gente colocar isso em prática, né? Porque eu não vejo ninguém falar, fala do projeto. Fala do projeto. Ponto não sei o quê. Fala do custo do projeto. Eu falo que tem, por exemplo, um colega meu, conversou comigo, fui lá, a placa é legal pra caramba. Beleza. E eu não tinha, até nesse momento, eu não tinha tentado sobre a questão de segurança. Porque a questão do extintor. O que me chamou a atenção nessa questão foi a questão da segurança, que eu não vejo ninguém falar sobre isso. E do seguro também. Eu tenho uma palestra sobre isso. É do seguro. Nós temos uma palestra sobre isso aí. Apresentamos na UPS em Sobradinho. O pessoal perguntou, né? Porque assim, uma parte da palestra que eu faço, ela é uma parte didática, vem montada ali por blocos e tudo. Depois eu abro para o pessoal fazer as perguntas, igual você responde as perguntas aqui. E o pessoal entrou nessa questão e eu falei, pessoal, para cada 10 mil carros, 25 é certinho que pega fogo. Você traz esses dados da onde? Estados Unidos, que já usa Tesla, né, desde o início. Na verdade, o berço foi lá. A China copia muito rápido, né? Os caras copiam e imprimem rapidão, mas os estudos foram feitos lá, né? Japão também tem alguns estudos, mas lá eles têm uma outra sociedade, com a outra infraestrutura elétrica, com outros recursos muito mais avançados que a gente tem aqui. E aí para cá fica vindo a exportação, que não deu muito certo. Porque você só busca um cliente muito longe quando o seu cliente de perto já não está consumindo muito ali. Ou quando você está em severa expansão, que eu digo é a formação bruta de capital. Então o pessoal vem com esses veículos para cá, eu digo muito, pessoal, pesquise o modelo de bateria, os riscos que tem, porque vão te prometer tudo. E a nossa legislação brasileira, nessa parte do consumidor, né? Ela é falha. Por que ela é falha? Porque ela não tem a maturidade da tecnologia ainda. Porque quando a gente criado, não tem, existia, você entende? Né? A gente não tem a experiência com conviver um veículo elétrico na sociedade. Exatamente. Então, queria falar, Daniel? Não, acho que ele já apontou. Mas eu acho que a ponta da pirâmide ainda é a seguradora. Eu acho que eles estão eximindo a responsabilidade. Se ocorrer alguma coisa, eles estão fora. Por quê? Eles não vão garantir, não consta no na nossa apólice. Eu acho que eles precisam definir qual o caminho também. O que é o correto, gente? É bom que nós assistindo, qualquer alteração que você fizer no condomínio, você tem que comunicar com a seguradora. É seguradora. Porque ela fala o seguinte, você não me comunicou, o problema é seu. É um dever, uma obrigação sua comunicar a ele sobre isso. É o seguro patrimônio. Se você altera o patrimônio, é isso que a gente explica. Exatamente. Mas aí você percebe ninguém fala sobre essas coisas. Vamos num básico aqui. Você tem como alterar o patrimônio de duas formas. Deixando ele perder, sem a manutenção, sem um plano de manutenção. Tomando decisões erradas, ou seja, fazendo as obras fora das normas e do que é previsto para ela ali, né? E a segunda forma é simplesmente você construir deliberadamente. Uma coisa é você não cuidar. A outra é você cuidar mal cuidado. E a outra é você, além de fazer mal feito, ainda fazer tudo que você achar que deve. Sem estudo prévio. Você está administrando, pessoal, o patrimônio da comunidade. Você foi eleito para zelar por aquilo. Esse foi um dos motivos da gente falar da Masterclass, porque era a dificuldade do síndico entender o quanto que a responsabilidade sobre as manutenções implica na gestão dele no final da coisa. Desde uma acessibilidade até colocar um carro elétrico com um padrão de segurança. Cara, mas assim, isso aqui é um assunto, complexo. Porque existe muito pano. Exige aqui, a questão financeira, uma questão estrutural, uma questão de segurança. Você falou também, eu tinha pensado, a questão do seguro. Né? Então, assim, e aí tá fazendo na tora, lá na frente vai saber o que vai dar, né, doutor? Porque assim, não existe não tem jurídico também para falar sobre isso. E qual a justificativa para fazer na tora? Tiago, eu queria aproveitar e mandar um abraço aí pro senhor Alcir, né? Ele que fez esse projeto, é aquele síndico que eu te falei. Vamos convidar ele até para falar sobre isso. Ele quer conversar com a gente aqui. Muito legal. E o senhor Alci, tudo que a gente fala aqui, ele já fez, já pensou e está sempre preocupado na questão de segurança em primeiro lugar. Ele gosta muito de projetar, deixar tudo seguro antes de aplicar. Então ele aplicou isso no condomínio dele, está aplicando e ele vai vir aqui dar o depoimento dele. Porque assim, eu acho que é uma coisa bacana, é igual eu falo, a gente aprende com o outro, galera. Ser síndico não é sobre 10 mil cursos. É bom conhecimento, mas muitas vezes é a prática, o dia a dia. Por exemplo, por isso que eu gostei do Marcos, coisas que eu não havia pensado, você também, o Daniel, trouxe aspectos para a conversa aqui, para a gente refletir, porque eu acho que isso é uma coisa que vai impactar no dia a dia do condomínio. Uma coisa que eu penso, agora a questão social, elétrica,
Será que a gente tem essa eletricidade toda para fornecer? Tivemos um tempo atrás e racionamento de energia, né? Então, outra questão também que tem aí, né, social. Tem a questão econômica, eu falei, porque aí beleza, o cara vai cobrar, não vai pagar, como é que vai ficar? Né? Garantidor, posso ou não posso? Posso cortar ou não posso cortar? A questão de segurança. Então, assim, é muita coisa, não é só o carro elétrico, é muita coisa envolvida. Novas tecnologias, problemas novos. E assim a sociedade e sempre o síndico. A questão do seguro não é o carro explodir, por exemplo. É também dar um curto lá fora. Exatamente. Né? Danifica dano elétrico. dano exemplo, elétrico, você falou que é né? importante, porque, por exemplo, quando a gente contrata dano elétrico, para elevador você pode contratar com depreciação, sem depreciação. Você imagina dar um curto, queima um carro desse, cara. Uau! Chegamos. Tem isso também, né, cara? Porque na verdade é comum, o cara pode falar, não, quem foi causou dano foi o condomínio, velho. Foi o condomínio. Vai ter vai rolar muitas águas embaixo dessa ponte, como dizia meu avô, hein, Daniel? Marcos, então muito obrigado pela pergunta, acho que foi um debate muito legal. Não existe resposta, né? Eu acho que procura seu jurídico, procura igual o Jorge, um engenheiro. Gente, não tenha dó de pagar pelo serviço bem prestado. Porque igual eu falei, o que eu estou ouvindo no mercado, a gente fala do projeto. Ninguém fala de segurança, ninguém fala de seguro, ninguém fala de segurança jurídica. De projeto de combate a ninguém fala sobre isso. Então, assim, busque um profissional coerente que vai te dar uma solução a melhor possível para você evitar dor de cabeça. Você está falando de várias coisas que podem acontecer. Lógico que se a gente pegar tudo isso aqui e te eliminar no projeto e na aplicação, vai dar tudo certo, né? Então, se a gente procure bons profissionais para nos orientar. Temos dois aqui, hein? Né? Dois aqui, ó. Dr. Cláudio e hoje. Como eu falei para você, Thiago, tem as variáveis, que é à medida que você vai fazendo, assim toda profissão, né? Quando nós começamos engatinhando ali, aprendendo e colocando a parte da gente, a essência da gente naquele trabalho e com muita força vai desenrolando. As tecnologias e o ambiente social, é a mesma coisa. A mesma coisa. Eu lembro da comemoração do sinal na faixa, lembra? Que virou lei e tudo, aí virou hábito, vai transformando. Questão de conviver com veículos elétricos, você vai perceber que tem funções, por exemplo, em outros países que aqui não pode ser usado, que é o veículo dirigir sozinho, por exemplo. Exatamente. É proibido. Então não é tudo que você está vendo por aí que dá para você fazer na sua realidade aqui. As tecnologias chegam, existe uma fase de maturação, de adequação, acolhimento daquilo ali, e aí vai ter a fase mais segura. Mas sempre quem está na ponta, ele está correndo mais risco. Né? Então calma lá com o seu veículo elétrico. Vai comprar o seu não, Thiago? Cara, vou ser sincero com vocês, sim, o preço é um preço bem acessível, né? Hoje temos aí uma concessionária que vende. Eu achei acessível porque está no valor de torno de 110 mil, você quiser comprar um. E bom, né? Com muita tecnologia. Então é um preço hoje compatível com de combustão, né? O que a grande questão é você carregar isso, né? Onde você vai carregar? No meu caso, meu prédio não tem. Então, assim, tem esse entrave, mas sim, eu acho que é algo interessante. Mas fora que a economia também, né? Tem uma ideia aqui, o cara chama a garantidora, faz o projeto com a BSB, faz o jurídico com o Dr. Cláudio, a gente monta um processozinho bacana, aprova na obra, o pessoal garante a obra, faz o parcelamento, executa e vai ficar lá no seu condomínio você vai poder comprar o seu veículo elétrico. Tem a coisa mais fácil, que tá no YouTube. Se inscreva, compartilha, comenta. Vem pra cá que o conteúdo é muito bacana. Quero mandar um abraço pro pessoal da rede SPTV. Aqui é nosso bate-papo sobre condomínios. Toda segunda-feira, 19 às 20 horas. Quero mandar um abraço aos nossos apoiadores. Sem eles, a gente não tem carro, não tem nada em programa. Cicobi DF1000, a melhor agência do Brasil. DSE Condominial, 1.300 condomínios garantidos. Essa aqui é fera demais. A Combate Extintor, tô falando de extintores aqui, ó. Importante. Combate Extintor, minha amiga Juliana. E a BSB Engenharia no nosso Instagram, @Engenharia Condominial. Vamos seguir nosso plantão tirador, porque tem muita coisa ainda. Tu acha que aqui ia ser molezinha da arte? Não, aqui os mares são mais, né, tenebrosos, chuva, a gente fala aqui o que ninguém fala. A gente vai muito o povo aqui não, papo aqui é o papo popular. Aqui, vamos lá, ó. Lembrando para mandar pergunta pro interesse@gmail.com. Fábio ficou triste que comprar o carro elétrico. Pode comprar, Fábio. Compra, cara, é bom pra caralho. Só reza pro seu carro nos seus 25, pega fogo. Vamos que vamos lá, galera. Mas sim, gente, mano, é verdade, né? Vai que é o seu, né? Vamos que vamos, pessoal. Mas é um tema que acho que temos que aprofundar mais. Bastante, e é só o começo dessa discussão jurídica, estrutural, e já, seguro. Tem tudo, um né? problema aí, né? Que já tem gente comprando usado. E aí, usado tem? Não, já tem. O cara comprou, já revende, já tá rolando o comércio do usado. Aí você vai comprar aquela bela oportunidade de perder tudo no veículo só. Porque
Você pensa os cuidados que tem que ter para um veículo normal. Imagina para o elétrico. Você já tem mecânico e tal. Agora no elétrico, se você não cair para dentro de aprender, de entender, você vai comprar muita coisa ruim. Tem isso também, não tinha pensado. Sem contar muito bom que que os ele 100 mil gasta reais que o Thiago óleo, tá você sabe que falando. não vai É bom, né? Já não vai óleo, não vai água, né? É fantástico. Mas né? tudo de motor Vou também. te Vamos contar um lá. negócio, ó. De 100 mil reais que você falou aí, 110 mil reais do veículo, 65 ou 70 mil do preço do veículo está na bateria. Pra trocar a bateria. Eu sei que é caro porque eu já mexi A com o break, manutenção não é é básica. baratinha não, tá? O cara chega pra você e fala assim, ó, doutor, não tem muita coisa que fazer aqui não, que é só trocar a bateria e tá zerado. Tranquilo. Tá? Qualquer 40 mil, 50 mil. Qualquer 40 mil o senhor compra. Não é primeira linha, não é original não, mas é primeira linha, viu? Aí você vai na primeira linha, igual a bateria Duracell, e você compra a Duracell e compra aquela outra. Amarelinhas. As amarelinhas. Pô, não dá pra comparar, né, meu amigo? Você vai pagar R$1 na pilha e a outra custa R$15. E a Crau, segunda linha da amarelinha, tá? Vamos que eu sei que eu já mexi com automóveis também. Só 15 anos eu mexi com isso. Vamos lá, ó. Galera, vou mandar um abraço então pro Marcos, uma pergunta muito interessante, um tema interessante, espero que vocês tenham gostado também. Dá sua contribuição, que você pensa e acha nos comentários do YouTube. Vamos lá, Carolina também. Esse aqui é muito bom, quero saber, doutor, se o doutor é corajoso mesmo do povo. Vamos responder esse aqui, ó. A Carolina fala o seguinte, o tema é: podem me proibir de ficar na calçada em frente ao condomínio? Eu gosto da galera. Eles são muito criativos, Daniel. Vamos lá, ó. Nossa. Ó, alguns vizinhos e eu temos o costume de nos reunir em frente ao nosso condomínio. Olha aí. Pela parte de fora, na calçada. Ficamos conversando em frente ao nosso bloco. Porém, não fazemos barulho. Será? Vamos lá. Ultimamente estamos recebendo reclamações do vizinho do bloco ao lado sobre ficar ali. Assim, a síndica nos proibiu de ficar ali. Porém, pode ser na calçada, que é considerado via pública. Essa proibição é válida? Eita. Realmente, não podemos fazer bagunça. Eu não falei nem fazer bagunça, né? Agora fazendo bagunça. Não podemos... Aí fala, realmente, não fazemos bagunça. Nosso bloco não reclama. Só uma pessoa do bloco ao lado. O que podemos fazer? Doutor, pode proibir o morador de ficar na calçada lá de fora? Vamos lá, o síndico tem que se atentar à sua competência. A gente vai falar assim, síndico já pensou sua competência territorial, sua competência Tem território. um que acha que manda a quadra toda. É até o limite dos muros do condomínio. Se tá tendo um problema lá na via pública, liga pra polícia pra ver o que a polícia faz, né? Pra ver se enquadra alguma questão. Às vezes nem é, porque ninguém é proibido de ficar na rua. Procura outra autoridade. Procura autoridade, mas o síndico não tem autoridade nenhuma, né? Então o síndico pode tomar de conta dentro do condomínio, não pode fazer bagunça, agora na rua, aí é problema do governo. Cara, mas é complicado, né, Daniel? Porque, assim, aí você não faz nada, não sei porque não é síndico, né? Você não faz nada, o cara fala assim, síndico aí é um pé, síndico não faz nada. Chama o síndico pra conversar também, velho. Ele poderia dar uma sugestão dele se locomover, né? Fica excluindo o cara, tem que convidar o síndico pra galera. Taxiômetro. Mas vamos bater um papo com a gente ali, às vezes o cara Não, tá mas meio às vezes, triste, gente, assim, tal. às vezes Por você que acha... vocês não aproveitam o Né? tempo, faz uma caminhada e Faz- sai andando por aí, Mas né? a questão é a seguinte, meu amigo, via pública é comportamento social. Só do cara já estar reclamando, já dá para você entender que você não está invisível. O cara não vai sair do apartamento dele para te perturbar na via pública se ele não estiver sabendo que você está ali. Então, com certeza, ele não tem um sensor de presença para apitar lá dentro. Algum comportamento de vocês, dessa Chamou a galera atenção. bacana, que pode ser muito gostoso, muito bacana, chamou a atenção dentro da unidade do cara. Chamou de forma positiva ou negativa. Aí fica a de questão. um jeito ou de outro, ele sabe que está ali. Então, assim, de repente, deslocar um pouquinho para a direita ou para a esquerda, porque o apartamento não vai mudar mesmo, né? E você mostrou aqui, você é uma pessoa que gosta de conversar, bater aquele papo. Então, assim, também não custa nada mudar para outro canto, né? Ou ficar atento se o tom de voz é brincadeira, o cigarro, às vezes, está bebendo alguma coisa, está incomodando. E aí você está em condomínio, independente de direitos e razões, o bom alvitre, né? O bom convívio, o bom senso é fundamental. E assim, É básico, o né? que mais me chama atenção, assim, a pessoa querer justificar, nós estamos de fora do condomínio. Gente, coletividade, vamos pensar no próximo, né? Respeitar, né? Porque assim, não é o fato de você estar dentro ou fora do condomínio, né? Tipo assim, poxa, cara, vamos ter o bom senso. Porque se a pessoa quer justificar o barulho, porque tá fora do condomínio, não passa fora do Aquilo condomínio. que ele acha que não incomoda para ele, não pode de qualquer forma incomodar o outro. Cara, não é assim que funciona. Um grande ponto aí é a questão da legitimidade do síndico, né? Também, então né? o síndico tem que ficar Isso, na panos manha, quentes. né? E Ó,
procurar o órgão competente adequado. Isso. Né? Esse morador, você imagina se a esposa tivesse dado à luz. Mas ele, filho, né? com filho recém-nascido, tá? Ou pessoa doente. Né? Então as pessoas, ele descendo e fala, olha, eu estou com pessoa doente aqui, as pessoas se condoem. Eu acredito no ser humano. Sim, Só que ninguém parte para isso também. Agora é um senhor sozinho que está incomodado, é um aposentado às vezes. A pessoa vai lá e fala, agora que a gente vai falar mais alto. Tem gente que é assim mesmo. Não, você não sabe as dores do outro, Não né, cara? sabe. Então, não com isso, não. Se A você pode falta resolver, de resolve. empatia. Para de criar problema, resolve. É a falta de Ele jogou pro empatia. síndico, né? Não, isso que eu ia falar agora. O coitado do síndico agora é prefeito da quadra. Gente, mas Gente, ó, o a gente síndico- acha que isso aqui Né? esse aqui é mais normal que você pensa. Mas Muito. o síndico vai fazer Sabe o quê? por quê? Cara? Se ele Eu fizer direto. isso, tá errado, na minha visão. Os cara quer que tá eu- fugindo da Ó, gerência os dele. caras querem que eu Vai cuide falar, de vai poda, acontecer. de árvore Vai perder a no moral. entorno do condomínio. Os caras querem que eu cuide de questão que acontece fora do condomínio. Esse dia o cara veio reclamar pra mim que tinha um pneu que alguém colocou lá fora do condomínio e falar comigo. Falou, olha, você viu quem colocou? Victor, fala com o cara, o que tem a ver com isso? Chama o SLU. de passar tolete, hein? Vou te contar, mas você acha que é besteira? Um morador tava reclamando de um cachorro. Olha só. Em frente, o cachorro latia. E eu percebi que é só alguns momentos. Certo. Ele não viu o carro do cara. Eu tô lá no condomínio e falei, vou lá conversar gentilmente com a pessoa, né? Sim, eu bati a palma, tá aparecendo um cara lá, ô, tudo bem? Sou síndico do condomínio aqui. E eu tive algumas reclamações aqui. Que o cachorro do senhor tá latindo demais, cara. Ele tá causando. A pessoa tá conseguindo dormir e tal. Aí o cara, né, que ser meio grosso comigo, você, só amarrar a boca do cachorro. Eu falei, pode ser uma solução, né? Mas você sabe que existe uma coisa chamada maltratos, né? Que pode ser denunciado como maltratos, né? E outra coisa, vizinhança, eu acho que não é legal Olha aí, isso, né? legislação. Pá daqui, né? Ah, tiro de Mas lado, acontece. driblada, Aí no Falta final- da Chico da Aí eu Francisco. falei, ó. Da vaca e tal. Mas pá. eu falei, ó, às vezes eu vou perceber quando você sai, entendeu? Então ele fica latindo e tal. Eu acho bom, né? Eu achei que era um cachorrão, né? Chegou lá, era aquele salsichão. Eu falei, puta que pariu. Mas que eu quero chegar no ponto, que assim, é uma situação que as pessoas jogam pra gente, que elas poderiam ir lá conversar também, é o coletivo. Eu tive situação, por exemplo, de estar em assembleia, o cara, a gente quer botar aqui um retorno. Falei, cara, você tem que procurar. Retorno de quê? Retorno de trânsito, né? Ah, que é ficaria verdade. mais fácil, né? Eu falei, Mas você- faz o RIT, relatório de impacto do trânsito, o condomínio financia o retorno e aí o morador Mas fica aí- satisfeito. mas Você exatamente. pode, a obra é sua, você pode Quando pedir. começa a falar assim, gente, Negócio você é tem que fazer a bancar, sua meu amigo. parte, o cara, ó, ele quer que você resolve tudo. Fui um dia para concorrer ao condomínio, foi muito engraçado. Do condomínio, a parada de ônibus é muito escuro mesmo, era muito escuro, né? O que você, como síndico, como candidato, vai fazer sobre isso? Eu falei, nada. Mas como assim nada? Aí, eu não sou administrador de Samambaia. Isso aí é poder público. Fora disso aqui. Então, as pessoas têm que entender isso, cara. Gente, o síndico não é presidente, o Mas síndico você pode fazer não um é administrador. requerimento. Você pode fazer um requerimento da administração. Mas qualquer pessoa pode fazer. Tem exato, jeito. Mas você, como síndico, é isso que eu falo. Não, eu Olha como bem. síndico, eu cuido da parte interna do Exato, mas é condomínio. isso que eu quero falar pro pessoal. Pessoal, você entendeu o que eu falo aqui, ó, do curso, do direito, da garantidora? É o seguinte, as pessoas te veem como autoridade. Elas te veem como alguém pessoa que quer resolver os problemas dela, que é moleza. Então, Porque elas- nesse caso aqui, por que o cidadão não desceu? Facilitar e terceirizar o problema. Não, exatamente. Ele não quer se dispor, assim, a verdade é essa. Ele não quer se dispor, ele não quer resolver o problema dele, quer que você resolva. Eu compreendo, Tem gente, eu compreendo. acho, que chega no ponto que quer que a gente resolva o problema conjugal do outro. Fala com a minha esposa. É, o grande- Não sei o quê. Pô, gente, outra coisa, o que eu acho errado aqui? Não, mas aí eu Sabe o que eu acho concordo errado com aqui? É o você, seguinte, pera só um minuto. Eu tô falando, Ó. pera só um minuto. Depois você fala. Sem raiva, pessoal. Pera aí, ó. Olha, tá Ó, bravo. vamos lá. Tô bravo mesmo porque é o seguinte, joga tudo pra cima do síndico, não é? Ó, por que você que tá reclamando não foi lá, igual falou, né? Desceu lá, fulano tal. Leva a mão não, cara. Eu tenho um problema pra dormir aqui, você tá falando não, tá me incomodando. Vai você mesmo e fala. Aí fala com o síndico não pode fazer nada, aí você fala o quê? Mal do síndico. Eu acho que é até um comportamento antissocial de ambas as partes. Um primeiro que não preservar os direitos de alguém. Tá? E o outro também que ele se exime da responsabilidade de se expor e chegar, olha, me ajuda aí, moçada, tudo bem? Boa noite. Vamos falar um pouquinho mais baixo, eu trabalho à noite, eu chego, trabalho o dia, eu preciso dormir e tal, legal. Ou senão vamos revezar. Vai para o outro lado uma vez e vamos dividir esse papo. Né? Então, eu acho que falta muita empatia hoje dentro dos condomínios. Né? E essa questão aí de
vai lá na prefeitura, faz uma representação. Gente, a partir do momento que você cria uma regra, é complicado. Tudo você vai ter que fazer. Vai ter que fazer. Mas tudo. Peraí, calma, aqui é um programa democrático. Pode falar agora. Não, conta. Acabou a democracia. A questão é o seguinte, você já entendeu, você está no papel de autoridade. A gente pode ficar bravo, a gente pode brincar, mas você está como referência para a sua comunidade como autoridade. E a primeira coisa que você tem que ter é postura para isso, porque você está na liturgia do cargo. Né? Eu entendi o que o Jorge quis dizer. Você, como síndico, sua palavra vai ter mais peso do que um simples cidadão. Exatamente. Vira síndico. Exatamente. Vira síndico. Você é advogado, vira síndico. Na administração regional de Itaguatinga, sempre é um indicado político. Então, se vai um síndico lá, ele está representando quantas famílias. Isso aí. E se o síndico vai lá e fala assim, conversei com o administrador... Vira síndico. Que eu queria chamar depois, você? Você vira síndico, depois você me fala como é que é, então. Tô falando que eu faço. É assim. Agora, o que eu quero chamar para você que está assistindo a gente aqui é o seguinte. Não dá para tirar a toga, entendeu? Você é o cara que tem a toga no condomínio. Esteja preparado. Esteja preparado. Para dizer não. Aqui conta para mim aqui, ó. Sim, para dizer não. Conta para mim. Ó, esteja preparado para dizer não. Igual eu falei lá, isso aqui é poder público. E outra coisa, nunca prometa. Fala, ó, eu vou fazer, igual falou, ok, eu vou fazer o requerimento, vou entregar lá. Se vai resolver, é outra situação. Não, é verdade, mas o que eu... Entendeu? Então. Por isso que sim, as pessoas querem a solução completa. Eu falo que eu já tive problema igual o bar lá na frente do condomínio. Gente, eu posso fazer isso aqui. Fui lá, fiz a denúncia, vi o processo. Se vai resolver, é outra situação. Isso. O que eu tô falando para você é que o pessoal acredita em que você tem os poderes. Entendeu? É isso. Então, você tendo ou não, uma coisa é certa. Responsabilidade civil você tem. Então, esteja preparado para dizer não, para dizer sim, para dizer como, para entender por quê. Por que sim, por que não, por que como. Porque você está administrando para os outros. E aí, vê se eu estou errado aqui, doutor Cláudio. Vai dizer sim, por quê? Dizer não, porque você tem que ter a consciência, concorda? Acho que o maior poder discricionário do síndico na sua gestão é dizer o sim, o não, o mais ou menos, o talvez, mas entendendo o que ele está fazendo. Se esse camarada, por exemplo, vai lá na rua e quebra o pau com o pessoal e fala, etc., o pessoal pode ir contra ele, contra o condomínio, se ele erra. Ele quem? Se o síndico extrapola os poderes dele, vai fazer depois do muro, né, como o doutor falou. Não, mas aí também aí é a pessoa física dele. Mas aí é o que acontece, a inteligência também. Emocional que a gente fala. Mas aí é outra questão jurídica, porque a partir do momento que ele vai lá e pôr algo fora do condomínio, não é mais representando o condomínio, é a pessoa física dele. Mas às vezes o que eu estou te falando é que às vezes na liturgia do cargo a pessoa pede o síndico, e o síndico despreparado vai lá e faz. Ele está chamando o problema para ele. Você saiu da função e está chamando o problema para você. E aí vão dizer o quê? Ah, o fulano de tal. Não, foi o síndico do condomínio fulano que fez. E numa capacidade, em um erro, ele foi lá por quê? Porque estava como síndico. Mal representou? Sim, mas ele estava representando o CNPJ. Então ele pode ter do condomínio. Então entenda. Pois é, mas ele está representando. Chamaram ele para o síndico. Então o síndico tem que estar preparado, igual você falou, para dizer não, para dizer sim. E como eu explico, para dizer o porquê do sim, porquê do não. Gente, só quem já foi, sabe como é que é. Por isso que eu chego na roda de amigos meus, Deus que me livre assim, já fui, Deus que me livre. Não é moleza, cara, é porque você vê, a gente tá falando... Quer ser síndico? É nada, pô. Como engenheiro eu tô bem. Tô bem. Mas assim, é questão de pensar e refletir. Síndico, mas eu não fui não, porque o condomínio foi entregue pela construtora. Aí, a construtora ficou 7 anos, colocou outro camarada. Pipoco. A comunidade lá ficou... Pipoco. O cara tá mais 7 anos. Pipoco. Tem 7 anos, nunca fez um bate-fofo na fachada, é todo pastilhado. E ele não teve coragem de assumir. Tá Pipoco. caindo. Fiquei engenheiro, hein? Eu não fui não quero não. Quem me convidou foi os porteiros. O cara falou, vai, porque a gente não aguenta mais ralar desse jeito aqui. Tá muito ruim, o povo chega aqui e acaba com a gente na portaria. Tá vendo? Tá caindo pastilha, tá faltando água, o alarme de incêndio toca você é o toda cara mais hora. preparado pra assumir, você conhece o engenharia? Mas não adianta, porque o pessoal da Assembleia não vai. Não vai, o dono não vai. Tá vendo que a gente passa? Tá vendo que a gente passa, tá vendo? É o seguinte, doutor, presta atenção. Lá é tudo comercial. E o cara que fez a ideia, ele constrói até no exterior e tal. Não, tem só empresa. E ele tem a visão americana. O cara lá, o síndico, o cônsul lá, ele é autoridade pronta. Ele chega, manda fazer orçamento, manda pagar. Não tem esse negócio não. É diferente a legislação lá. E aqui ele foi e colocou para ninguém executar a garantia, passou os 5 anos, passou os 10, né? Aliás, vai chegar aos 10, que o prédio é 2014, vai chegar final do ano agora, chega aos 10. Aí é que ele vai começar a fazer. É o cara que faz a assembleia dia 23 de dezembro às 20 horas.
Ninguém vai. Bom dia. Né? E mudava a data, porque ele botava sempre em dezembro, quando no regimento interno falava que era acho que em maio. Final de março, começo de abril. Aí quando ele coloca esse horário, ele coloca às 21 horas. Nossa. Num prédio comercial, ninguém está na sala, ninguém vai. A outra situação é que os donos só alugaram, compraram na construtora, alavancou o capital e alugou. Como o inquilino faz as reformas quando troca o inquilino dentro da loja, eles presos tiram o vazamento da janela, reforma a sala ali, e o inquilino ele tenta reclamar o mínimo possível, porque o inquilino de prédio comercial, ele quer produzir, ele quer vender, ele quer trabalhar, ou ele tem aquela sala para ficar sossegado, para ninguém incomodar ele. Então, ele suporta muitas coisas. O dono está recebendo aluguel, ele não vai na Assembleia para nada, meu amigo. O cara fez uma obra de trocar todas as cerâmicas de todos os halls, sem uma justificativa técnica, sem mostrar os 3 orçamentos, e ninguém falou nada em Assembleia. Ó, corta pra mim, Wagner. Como é que você vai ser síndico no lugar desse aí? Tá vendo? Tô fora. Aí, ó, tá fora. Tá vendo? Não é brincadeira não, ser síndico. É gestor, antes de levantar o dedinho ali, ó, responsabilidade civil, criminal, situações, você vê, tá fora do condomínio, querem que a gente resolva, situação de novas do mercado. Cara, ser síndico não é brincadeira, velho. Então pensa bem, vem pra cá que tem muito conteúdo pra ajudar você a ter mais tranquilidade. O Jorge não vai virar síndico, vai ler os vídeos lá e vai virar síndico, porque não aprendemos muita coisa boa. Vamos seguir aqui o nosso plantão, tirar dúvida aqui no texto condominial. Vira síndico, Wagner. Ninguém quer. Chama eu para resolver o seu problema. Eu não tenho. Chama eu para resolver o seu problema. Vamos lá, ó. Vamos lá, ó. Daniele, a próxima pergunta. Vamos à próxima pergunta, Daniele. Professor de Daniele, ó. Essa aqui é boa, ó. O tema é quórum de cobertura de vaga de garagem. Ela fala: o síndico aprovou a cobertura da vaga de garagem utilizando o quórum da maioria simples dos presentes na Assembleia. Alguns condôminos estão questionando por ser contra e afirmando que o quórum correto seria 2/3 dos moradores, dos condôminos no caso, né? Tem também a imposição de que todos, sem exceção, irão ter que instalar as coberturas que são realizadas entre o condomínio e a empresa, sendo as parcelas a cargo de análise de crédito. Nosso condomínio está 22% de inadimplência, ou seja, só vai piorar. Esse quórum é obrigatoriedade na instalação por parte de todos, está correto? Meu amigo doutor Cláudio Viana. Tiago, a questão de quórum é bastante simples, né? Os quórum qualificados, o que significa quóruns qualificados? É os que estão previstos na lei. O que não está previsto na lei é o quórum simples. Tem que observar, isso é uma obra, né? Essa obra se enquadra em quê? É útil, voluptuária, necessária? É alteração, Tiago? Então, não, vai plantar, né? Ficou muito claro nessa cobertura. Não, é vaga de garagem, né? Criação, a redistribuição. Não, já quando tem as existe, vagas. vai criar as vagas. Não, existe a vaga, que é a cobertura. Acontece muito isso aí nos condomínios. Tá, vamos lá, isso aí. Tem que ver a questão. Tem várias questões técnicas que o Jorge vai poder aumentar, né? Acrescentar. Tem a questão também de impermeabilização do solo, se aquilo vai estar cobrindo essa questão, né? Porque tem essa questão também, né? Permeabilidade, na verdade. Na verdade é o seguinte, cara. Pera, mas o quórum então é qual? Simples, né? Eu iria no 2/3. 2/3. Pra minha visão... Mas é uma briga enorme, porque tem que ver todo o contexto. Por que tá colocando essas coberturas? Tá caindo, tá prejudicando os carros, tá prejudicando, tá variando os veículos, né? Então tem todo o contexto para poder avaliar e conversar sobre isso na Assembleia, para poder se enquadrar. Funciona assim, na minha visão, tá? 2/3 pelo fato de que vai ser uma despesa aderida à receita do condomínio. 2/3 porque essa vaga, ela não vai pegar todos os apartamentos. Vai ser pessoas que vão se dispor a cobrir todos os apartamentos. Pelo menos pelo que eu entendi na pergunta. Não, ele falou vagas, todos, né? Todos. Porque vai ser rateado para todo mundo. Se é para todos os apartamentos, se vai contemplar todos os apartamentos, aí pode ser até a questão da maioria simples. Porque não vai alterar algo que uma parte vai pagar e não vai usar. Obrigatoriamente todo mundo vai ter. Então você vai ter no princípio da isonomia. Então é uma obra que beneficia toda a coletividade, diferente da questão do elétrico. Entendeu? E impõe toda a coletividade. Isso. E também tem a questão de ela vai ter que ser aderida. Isso que eu vou falar depois. É a parte técnica que eu vou falar para o doutor. Seguinte, essa parte nova, ela não é só a obra, ela representa um custo fixo ad eterno dentro do condomínio. Reparação, tudo, porque né? você vai ter que fazer limpeza, tem que colocar a aprovação da obra e o custo da taxa ordinária dessa obra para o próximo ano, né? Então, quando você vai lá para o plano de manutenção, que é o alvo da nossa Masterclass lá, justamente cada parte que você adiciona, vamos supor,
a energia fotovoltaica, energia solar. Ali você implanta o sistema, mas você tem que ter uma receita lá na sua taxa ordinária para manutenção. Não pode botar um sistema novo, fazer de conta que não deu nada, e aí o ano que vem você tem uma previsão de receita deficitária, que é onde você vai sucumbir seu condomínio em matéria de qualidade. Então, todo equipamento novo que você coloca, você tem que ter o custo de manutenção previsto nele. É a mesma coisa que você comprar um carro e achar que só botando combustível e pagando o carro você vai rodar. Não vai. Você tem que prever pneu, óleo, né? As lavagens do carro direitinho para ele funcionar certinho, tudo. Então, quando você faz obras novas no condomínio, é uma das coisas que a gente debate na Masterclass, é isso. Você tem que adicionar o ritual de manutenção daquilo que foi adicionado ao condomínio. Seja a criação do espaço PET, seja a energia solar, seja a mudança da fachada, seja a alteração de vagas. A despesa de manutenir tem que estar junto com o objeto. Doutor, agora pode falar, Daniel. Eu vou levantar uma questão aqui. É como a seguradora, mas agora é a garantidora. A garantidora vai garantir isso aí? Pode o síndico e uma assembleia legislar sobre a área privada de uma pessoa? Não. Ele não pode. Ele não pode obrigar ele colocar, eu não tenho carro, eu não vou cobrir. Não, eu quero que fique desse jeito. Por isso que eu acho que é 2 terços mais 1. Não, mesmo assim, você não pode legislar na área dele, é particular. Você pode ver o IPTU, está lá, a área comum, a área dele. Que ser 100%, como é que chama? Ele pode aprovar. Só que eu tenho uma objeção com relação a isso, porque a característica da vaga de garagem ela é área privada, mas de uso comum. Então existe uma natureza jurídica um pouco peculiar, porque ela é um misto, né? Condomínio é um negócio muito. Mas eu concordo que seria o quórum mais qualificado 2 terços. Porque... Mas eu acho que posso fazer também, doutor, uma coisa que agora eu estou pensando aqui, e até já ouvi também acontecer, aprova o projeto. E aí cada um paga pela instalação. Mas aí tem uma questão. Faz uma fachada com ar-condicionado. Mas aí tem uma questão que seria importante a pessoa talvez colocar na ata, ou sei lá, criar um documento para a pessoa assinar, que a manutenção é a responsabilidade dela. Também tem isso, porque eu não vejo colocar isso. Tem uma complicação, porque o telhado normalmente ele é coletivo. Não, você pode fazer separado. Não, você pode fazer separado, mas você vai ter um custo maior. Eu acho que assemelha muito a questão do armário, desse exemplo. É igual instala quem quer. Instala quem quer, cuida quem quer. O condomínio dá o padrão. Não, mas eu faço assim, mas eu acho... dá o padrão, e até para fazer o projeto tem que levar para a Assembleia. O condomínio vai, nas suas obrigações, vai padronizar as vagas, os materiais, as cores, toda a peculiaridade do condomínio vai pagar e todos pagaremos juntos. A maneira mais segura é colher a assinatura de todo mundo, gente. Vamos fazer? Tem que ter um consenso, colhe a assinatura autorizando. Porque fala, olha, aqui se fizer todo junto vai ser esse valor. Individualmente vai sair muito caro. Mas a pensa questão, na valorização Daniel, do imóvel. Mas a questão tem, por exemplo, no condomínio, estou falando que teve hoje alguém perguntando sobre isso. É condomínio bloco único, então quem está debaixo do bloco está coberto. Sim. As laterais não. Seria mais ou menos 50% das vagas, né? Então eu não entendo que é justo que cara que está coberto pagava porque está descoberto. Não, ele não pode pagar, na verdade. Não pode pagar. Ele pagou mais caro pelo apartamento dele porque dele é coberto. Por isso a cobertura é só para vai ser cobrado das unidades. Mas agora que não tem, que tem interesse. Mas é cada um, assim, no começo eu te perguntei se era todos. Ele falou que são todas as unidades. Falando, né? Todos vão pagar, né? Então, todos, eu também entendi. A gente está falando aqui, pessoal, muito claro, a gente está falando dessa obra na característica de ser todas as unidades do condomínio não tem cobertura e está contratando na coletividade. Aí qual eu acho que é a minha obrigação como engenheiro de explanar para vocês? Na minha visão, até para a proteção jurídica, o condomínio tem que determinar a forma, levar isso para a concessão e a forma de manutenção. Tem que estar descrito lá, porque é o seguinte, não tem isso no memorial descritivo do prédio atual. Então tem que registrar isso em ata que vai ter, tem que determinar a forma, que é através de projeto, a especificidade do custo, as cores, deixar tudo bonitinho. Aprove em Assembleia o projeto, bacana. Aí você vai dar a liberdade das pessoas fazerem no tempo delas as vagas de garagem. Dedinho de quem quer aprender, dedinho de quem quer aprender. Doutor Cláudio Viana, a gente está falando, vamos falar a situação de todas as unidades precisar colocar isso. Vamos para a hipótese que eu falei, que só uma parte precisa colocar. Querem colocar, tem direito de colocar. Quem paga esse projeto? Todo mundo, só que as unidades? Tiago, eu entendo que todo mundo vai pagar o projeto, por quê? Porque o projeto ele não vai abordar só a questão de proveito individual de cada pessoa. O projeto vai abordar a questão estética, né, do edifício,
a questão de segurança, necessidade né, do edifício, também, né? E outros pontos. E todo mundo é beneficiado, mesmo que indiretamente, mesmo que você não seja dono daquela unidade que vai ter a cobertura. Então, na questão do projeto, eu entendo que há um rateio entre todos, mas a questão de instalação vai ser direcionada a quem vai se usufruir daquela situação. É uma obra útil, né? Não é voluptuária. E a pessoa não vai poder sair fora daquilo que a coletividade determinou para o condomínio, porque aquele conjunto de obras vai fazer parte do novo condomínio. Até o momento o condomínio é agora ele é um condomínio plus. E esse telhado da garagem, por exemplo, pode ser utilizado para a coleta de energia fotovoltaica, também, por exemplo. Pode ser, né? Que aí você vai entrar em outra parte. E se eu quiser botar o meu fotovoltaico, está previsto no projeto, eu posso botar na minha telha para eu abastecer meu carro, porque o meu carro é pequenininho, são poucas placas, né? 5 placas ali, acumula para eu botar o meu carro elétrico. Cara, são novas opções. Você vai juntando as coisas todas. É muita coisa. Quando você vê, meu amigo, você está no emaranhado de situações simples que te deixa no novelo de gato. Sabe quando o gatinho brinca com a bolinha? Se enrola todo. Vira síndico. Gente, vamos que vamos. Quero falar agora uma coisa que falou da inadimplência. Quero que o amigo Daniel fale um pouquinho do que é a garantidora. E assim, gente, a garantidora ajuda bastante o síndico, né? Porque é o fluxo de caixa. É o dinheiro certeiro que você vai ter ali. E você vai ter preocupação, né? Para o síndico é bom pra caramba, para o condomínio também é bom, que a gente consegue manter ali os custos, né, operacionais do condomínio, em caso também de obras, a gente consegue diminuir também o custo de juros também. Então, eu entendo hoje que é uma ferramenta muito viável para o síndico. Explica um pouquinho como é que trabalha a garantidora, quem é a DSC Condominial. Fica à vontade, meu jovem. Opa, vamos lá. A DSC atua há mais de 30 anos no mercado, como o Thiago falou, estamos chegando a 1.300 condomínios. A liberdade que a contratação dá ao seu condomínio é fantástica. Primeiramente, com a garantia da Receita, você recebe mensalmente todo o valor provisionado, incluindo todas as despesas ordinárias, extraordinárias e as chamadas de caixa também, que pode ocorrer naquele ano. Tá? Então, você tem recursos para fazer todo ou qualquer tipo de obras, tá? Com quórum devidamente qualificado. Mas o principal é pagar sua conta em dia, você pagar as contas em dias, você ter dinheiro para investimento, depositar seu fundo reserva, ter planejamento, isso ajuda muito na sua gestão. E nós temos uma cobrança também da dívida histórica, isso é muito importante. Porque a inadimplência, a gente sabe, hoje no Brasil está aumentando bastante, ela causa muitos transtornos e com a nossa contratação, já no primeiro mês você estanca, tá? Você acaba com a inadimplência. Mas você tem uma dívida histórica, nós podemos fazer essa cobrança também. E a DSC ela tem o seu próprio departamento jurídico. Isso é muito importante. Trabalhamos único e exclusivamente para você, contratado. Isso traz uma segurança muito grande. É uma empresa reconhecida no mercado, tanto pelo mercado, pelos síndicos, prestadores de serviços, e nós temos uma proposta para você. Entre em contato e você tenha certeza que contratar, garantir, é mais fácil do que você imagina. Rapaz, eu sou prova viva disso. Tem alguns condomínios que eu já implantei. Gente, é bacana pra caramba porque é o fluxo de caixa, né? Então todo mês você vai saber o que você vai ganhar. Então você não vai administrar a falta. Você vai controlar aquele dinheiro, como você vai aplicar aquele recurso. Isso ajuda bastante, que é a E sem custas judiciais. A partir do momento que é a nossa contratação, todas as custas judiciais são por nossa conta. Nós fazemos uma cobrança amigável, respeitosa. É a empresa mais flexível do mercado. Tá? Nós não queremos executar a unidade, nós queremos reabilitar. Nós queremos reabilitar em forma de parcelamento. Tá? Esse é o nosso grande diferencial. Gente, vou deixar aqui no rodapé do nosso vídeo, assistir pelo YouTube, os contatos do Daniel, cara, igual eu falei, para mim é uma solução muito viável, vem ajudando, porque igual eu falei, a inadimplência tem um fator seguinte, um mês entra um X, outro mês chega outro X, então acaba com o seu planejamento. Né? Às vezes você recebe 20, depois recebe 18. Não assim, existe planejamento, né? O fluxo de caixa é importantíssimo. E né? assim, a gente fala muito que o condomínio parece com uma empresa
E a gente sabe que, eu fui gestor de empresas há vários anos, sou formado há muitos anos. A empresa, para sobreviver, tem que ter fluxo de caixa. O que mantém a empresa viva é o fluxo de caixa. Então, isso também para manter o condomínio vivo. Você, igual eu falei, manter a taxa de lá embaixo, pagar menos juros, ter certeza, conseguir fazer manutenções também. Porque não adianta também eu previsionar tudo isso e cadê o dinheiro para executar? Não. Né? Então, a garantidora ela vem para ajudar. E a outra coisa importante, pessoal, é uma dica que eu dou para vocês que querem adquirir o serviço de garantidora. Leiam muito bem os contratos. Nossa, isso é fantástico. Tá aqui, as letrinhas. O doutor que está aqui, que é importante. Porque assim, tem contratos com algumas garantidoras, lógico que não são todas, mas é bom você ler porque prende você. Você tem que pagar aquele que já foi restituído. No caso da ADSC, não. É um contrato bem justo, bacana para as duas partes. Então, assim, é isso que é o bacana, né? O doutor quer falar um pouquinho dos contratos da garantidora, que eu acho que é importante. Isso. Então, com relação ao contrato da garantidora, né, tem seu ônus e tem seu bônus. Então, você tem que analisar minuciosamente, por exemplo, a DSC é uma excelente empresa no mercado, né? Conforme o próprio depoimento do Thiago, né, o contrato dele é mais leve, né? Não é aquele contrato leonino que deixa você amarrado e você não consegue sair daquela garantidora. Então, mesmo que você não tenha assessoria jurídica e você quer analisar qualquer tipo de contrato, entre em contato com um advogado, faça uma consultoria pontual. E se o seu condomínio tem condições, é muito importante também ter assessoria jurídica e estar acompanhando o passo a passo de você como síndico. Se você assinou um contrato sem lei, com certeza vai vir um problema pela frente, né? Então é melhor você atuar preventivamente do que quando já tiver ocorrido o problema. Bacana. Daniel, fala aí seu contato com o pessoal que está nos assistindo no telefone. Fica à vontade, meu jovem. Opa, vamos lá, né? DSC Condominial, eu represento a empresa aqui no Distrito Federal, em Goiás, né? Meu telefone é 629-9337-4664, tá? Entre nas nossas redes sociais também, Instagram, Facebook, DSC Condominial, e você pode, através dali, solicitar uma proposta. Eu queria fazer um adendo aqui, a questão do contrato, eu acho muito interessante. Sim. O nosso contrato é um contrato anual, tá? Com renovação automática. Mas vamos dizer que você não queira, a inadimplência é muito baixa, não existe mais a necessidade da nossa presença no condomínio. Basta uma carta 30 dias antes, tá, do encerramento da renovação automática, dando publicidade da não renovação. E o condomínio? Não paga multa, não precisa devolver o dinheiro adiantado por nós, não recebido. Diferente. Assim, nós continuamos a fazer a cobrança. Isso é muito importante. Eu vejo que as empresas oferecem contrato de 2 anos, 3 anos. Você tem que, no caso de rescisão, 120 dias antes. Gente, é muita coisa. Muito tempo, né? É muito tempo. De repente, você fecha um contrato de janeiro a dezembro, ocorre alguma em agosto e setembro, o contrato já foi renovado automaticamente. Por quê? A cláusula... que devolver o que foi garantido. Isso que eu tô falando. Você fica com duas dívidas. Isso que eu tô falando que tem que ter cuidado. 10 dias, tá? Uma que você perdeu, a outra que você vai pagar e mais dos imprevistos da hora. E 10 dias para devolver o dinheiro com juros, correção monetária, 20% de multa e honorários advocatícios. A conta é enorme. Então, eles querem um contrato vitalício. Não, nós queremos que você trabalhe conosco feliz. Tá? Eu já tive quer estar, né? Isso, eu já tive prazer, depois de 3 anos, eles chegaram para mim e falaram: Daniel, não vamos renovar o contrato. Obrigado, tal. E aí? Não, é só a carta. E aí? Estamos aqui à sua disposição. Fico muito feliz, porque a nossa função é eliminar a inadimplência. Eu não quero que você fique vitalício. Nós queremos que você crie um rito, né, dentro da sua comunidade, que vê como é importante pagar a taxa condominial em dia. Fazemos até campanha para isso. Pague o condomínio em dia. Muitas pessoas... Sirva de exemplo, viu, para muitas aí. Muitas pessoas acham o seguinte: taxa condominial é imposto. Gente, por favor, é todo o dinheiro que é rateado para pagar a melhoria do seu lar. Geralmente é um imóvel que você tem. Então, valorize. Contrate a DSC, né, no caso, a garantidora, né, porque você vai ter certeza que o compromisso vai ser honrado. É a única garantidora também que impõe no contrato uma multa de 10%. A única do Brasil que impõe uma multa de 10% se eu deixar de cumprir alguma cláusula.
Só lamento que nós nunca pagamos em 30 anos. Bom, né? Tá? Porque honramos fielmente o contrato, sempre defendendo os interesses maiores, que não é do síndico, é dos moradores. Eles que pagam. É da comunidade. DSC Condominial, a melhor do Brasil. 1.300 condomínios aí, ó, ajudando o síndico a ter mais noites tranquilo e sono. Tá vendo, Jorge? Contrato do DSC e vai ter tranquilidade na sua gestão. Aí você não pipoca, vai aceitar ser síndico, meu jovem. Olha aí. Vamos que vamos, papo muito bacana. Estamos na reta final aqui. Chegou a galera do outro podcast aqui, Universo, como pode melhorar. Galera cineasta chegaram agora aí. A gente podia fazer um documentário sobre síndicos, né? Ninguém quer fazer isso no condomínio. Maravilha. Né? Pois é. Fica uma dica aí, Pera, pra você. Vamos lá, ó. Tem duas perguntas pra encerrar. Vamos ser rapidão nisso aqui. Uma pro Jorge e uma pro meu amigo... Dr. Cláudio Viana. E eu vou ser o primeiro síndico de arte de luxo do Brasil, de hangar. Olha só. Brasil tem muito, né? Mas eu comecei com a síndica, que no condomínio lá em Floripa tem uma síndica conhecida minha, que tem um heliporto lá, cara. E ela fala que ela chega de helicóptero. O governador Celso Ramos tem um condomínio aéreo, tá? Cada um tem a sua mansão e tem o seu. E tem o aeroporto dentro do condomínio. Quero chegar nesse nível. Vamos lá então. Primeiro, doutor Diógenes. Gente, vamos que vamos. Segue lá o Diógenes, @engenharia condominial. Qual dia é a Masterclass? Masterclass dia 5 de maio. Fechou, então. Vamos às lá. 14 horas. Bom demais. Vamos lá, ó. E lembre-se, gente, todo conhecimento é um investimento que você faz, cara. É garantido para você. Ó, a pergunta é da Patrícia, que ela fala o seguinte: o tema é telhado alterado pelo condomínio. Manutenção do telhado é responsabilidade do condomínio? Mas caso o condomínio alterou o telhado colocando uma coifa, chaminé, para ficar mais bonitinho, sem o consentimento do condomínio, de quem é a responsabilidade de manutenção do telhado, meu amigo Diógenes? Eita, fácil. Continua sendo do condomínio. Mas o cara alterou. Quem autorizou? O cara fez por livre e faltando à vontade. Controle, senhores. Não Omissão. pode subir no teu telhado, Tá vendo? Síndico aí, ó. sem você Omissão. autorizar. A questão aqui é o seguinte: é a obrigação de zeladoria que está no Código Civil e tem que ser feito. Tem que ser feita a previsão orçamentária, tem que ser feita a manutenção e tem que ser feito o controle de acesso. Como é que o morador tem acesso à parte comum do telhado de todos, faz uma alteração, em tempo o síndico não consegue fiscalizar isso. O condomínio vai ter que tomar providências de notificar, dizer quanto que vai custar esse serviço, apresentar 3 orçamentos, tomar a frente para fazer e cobrar do morador. Principalmente para desfazer, não? Mas vamos lá. Principalmente se essa alteração que o morador fez está causando problema para outras pessoas. Porque, primeiro, a obrigação de zeladoria do síndico não é só de mandar fazer as manutenções, é de evitar que façam manutenções erradas, é de evitar que façam obras erradas. Então, assim, se o morador conseguiu subir no telhado do condomínio, fazer uma obra dessa e ele nem soube, ele está sabendo depois, tem alguma falha aí, tem alguma responsabilidade que não está sendo cumprida. E acontece muito. Entendeu? Agora que já fez, o condomínio vai notificar a necessidade de reversão, vai dizer como é isso, vai dar um prazo para ser feito. Não fez e está prejudicando os outros, ele vai ter força para judicializar a demanda, para tomar a frente de fazer a obra e fazer a cobrança do reparo. Não obstante, o juiz pode ainda dar uma catracada no síndico que deixou de observar que a obra estava sendo feita errado, porque a obrigação do síndico é não deixar fazer. Por isso, meu amigo, aproveita o time para falar para a galera. A Masterclass de Engenharia Condominial, que vai ser sobre manutenções prediais, vai te dar uma aula fantástica sobre isso, na NBR 16280, como criar o protocolo de obras dentro do seu condomínio. Vai desde comunicar a legislação, a forma, a importância do documento, a razoabilidade, porque, como eu te falo, autoridade, você é síndico, autoridade no condomínio. Tem que incentivar as pessoas a participarem, tem que explicar para ela como funciona, né? Como o nosso amigo da DSC falou, ele acredita nas pessoas. Pelo amor de Deus, vai na Assembleia! Vai passar o e-mail, vai comunicar o que você aprendeu na Masterclass, vai mudar o seu plano de gestão, vai comunicar sobre essa obra para o morador, mandar a notificação, tudo isso você aprende lá. Você vai fazer essa notificação, vai dizer para ele, ó, para fazer essa obra que você fez, você precisaria primeiro de autorização do síndico. É não discutível isso. Segundo, o ajuste técnico dessa obra, implicação técnica, com as causas, consequências e, primeiro, necessidade de justificativa. Não é só porque ele quer botar a coifa no telhado dele que ele pode, não. Né? Saiu do telhado, a parte estética foi ferida, já mexeu na alteração pessoal, já é 2/3 mais 1 em assembleia. Ele não pode fazer isso. Vai ter que reverter, colocar o telhado no lugar,
corrigir tudo. E o condomínio tem o quê? Que além de dar essa ordem, dizer como, ele tem que fiscalizar se vai ser bem feito. Ali não disseram se era um condomínio de casas ou sobrados, ou se é uma cobertura. O telhado é coletivo. Deve ser condomínio. O telhado é coletivo, então o telhado é tipo uma garagem, uso coletivo. Para mexer no telhado, você tem que ter autorização do condomínio. Não, então, fica aí, Até porque o seguro pode não cobrir, né? Que a gente falou. Hoje o programa tá muito bacana, legal. Segue lá o Jorge, @engenharia condominial. Muito conteúdo bacana para você. A última pergunta do dia é que eu falei sobre a energia, agora vamos falar da água. Eu nem tinha visto que tava essa pergunta aqui, né? Energia, água. Vamos lá. A mesma coisa. Gustavo Monteiro. A questão, o título é por que não? Corte de água em unidade condominial. Esse é o título. O relato é: gostaria de saber se o condomínio pode cortar o fornecimento de água em apartamento com inadimplência de 2 meses sem autorização judicial. Lembra que eu falei lá atrás? E aí, doutor, pode ou não pode cortar a água de quem não paga? Eita, bravo. Se o síndico quiser pagar um dano moral para esse morador, aí ele pode cortar. Mas brincadeira à parte, né? São produtos essenciais, né, hoje em dia, para se viver em sociedade, né? É água, energia e internet. Nenhum desses 3 o síndico pode cortar, né, por conta própria. Tem internet? Em razão da inadimplência. Nem internet. E quem pode ter essa autorização é só a concessionária desses serviços públicos, né? Então... E para encerrar, gente, uma reta final... Arranja problema, né? E se tem um rateio coletivo, igual você falou, que cada um paga uma fração, tipo a conta de água vem toda junta e divide um pouquinho para cada um, aí é que não vai poder cortar mesmo. Tem que cobrar e saber se tem como medir isso. Porque aí o morador vai usar da expertise de falar, ele não sabe quanto que eu gasto. E se tiver um idoso dentro da casa ou um menor, pior ainda. Tem uma legislação, né, do idoso, né, e do menor incapaz, onde garante saúde, água, higiene, alimentação. Sem água é impossível. Gente, uma coisa que eu aprendi em 10 anos é isso, é que a gente sempre está aprendendo, né, e tem humildade de aprender. Eu acho que, para mim, cada dia, cada programa é uma oportunidade, é insights. Uma coisa que a gente tem que entender, a gente que é síndico, é que você falou, né? Da autoridade, do poder, da responsabilidade. Quanto mais profissionais você tiver ao seu redor qualificado, melhor vai ser para você. É sobre isso. Sim. Né? Então, assim, igual a gente falou, às vezes eu não consigo contratar um jurídico, mas se for uma coisa importante, contrata um advogado para fazer um monitoramento. Pô, se for questão elétrica... Nem que seja para você como síndico, né? Faz uma consultoria antes de tocar o pau na Então, assim, uma boa engenharia, um bom advogado, uma garantidora, uma boa administradora são o quê? Elementos de uma boa gestão. Ferramentas de gestão. Então você tem que começar a compreender isso. Se você quer dar esse upgrade na sua carreira, no seu condomínio, tem que ter bons profissionais. Gente ruim não faz serviço bom. Tem que botar isso na cabeça e pagar por isso. Né? Pagar por isso. Por exemplo, o Jorge está vendendo um curso que para mim é preço de banana. Pelo conhecimento que dá e a segurança que dá. Porque um processo, às vezes você responde um processo porque você não pediu um RT. A forma que foi feito, foi falado. Aí o processo sai mais caro. Já teve casos que o cara tá pagando o processo mais caro do que ele ganhou de prolabore no período todo. E paga mesmo. Porque é responsabilidade. Então a gente tem que ter essa consciência de investir no conhecimento. E o cara que deixa de agir na gerência do condomínio e perde a garantia da obra. Tem isso também, né? Olha isso. Gente, então estamos na reta final do nosso programa. Já agradeço todo mundo aí. Vamos começar as considerações finais. Sai caro. Sai caro. Ô, Jorge, fica à vontade de suas considerações finais, meu jovem. Então, pessoal, é muito bom estar aqui com o Dr. Cláudio, o meu amigo da DSC Condominial, e dizer o seguinte: olha, a gente realmente montou essa Masterclass muito bacana, porque une tudo isso aqui, as obrigações legais estão muito fundamentadas na obrigação do síndico, é a obrigação dele a manutenção do condomínio. Então, saber como lá não está dizendo. Aí ele vem bater na engenharia, nas normas, nas aplicações. Então a gente criou essa ferramenta para você usar barato no seu condomínio, personalizar, entender todo esse processo, e complementamos com essa aula da NBR 16280. Espero vocês lá, @condominialengenharia, está nos stories, está no post fixo. A Masterclass sobre plano de manutenção condominial. Você vai descobrir como funciona, quais os tipos, onde aplicar, por que é importante, como isso altera na garantidora, porque a base do custo do condomínio, pessoal, muita dela o valor está implícito nas mãos de obras. Só que você pega essa mão de obra e manda fazer serviço que você não está habilitado para fazer. E aí você estraga o serviço e ainda implica a mão de obra. Né? Então, a contratação do serviço adequado é um fator de prestação de contas. E eu falo no curso de fiscalização de obra que o síndico tem que prestar conta da gestão.
está aqui a relação com a garantidora, está aqui a relação com os trabalhadores, está aqui o INSS, está aqui o condomínio, como que está o estado geral do condomínio, que é a sua gerência maior. Não é ficar pagando boleto só, é o que boleto você está pagando, com que finalidade, por que aquilo ali, que benefício traz direto e indireto e quais são os próximos passos. Aí você está fazendo gestão, né? Então lá no canal você tem toda essa vantagem aí, com os programas aqui fantásticos. Estamos lá no YouTube também agora, com qual canal? Engenharia Condominial, @Engenharia Condominial. No YouTube? No YouTube. E aí nós temos aqui os programas do Thiago lá, dicas do nosso canal, etc. E faça uma excelente gestão. Começa por organizar a sua mesa de trabalho, colocar ali o plano de manutenção, você vai saber quais os itens. A partir disso você começa a saber quais profissionais você cadastra para ter uma referência, né? Participa dos encontros de síndico, que dá muito insight, ajuda bastante. Tá? Todos nós frequentamos aulas, né? Lives, para poder entender melhor. Cada dia mais importante e mais responsabilidade para o síndico, todos os dias. O Thiago agora mesmo falou assim, água e energia eu sabia, mas internet não. Eu não sabia. Entendeu? Mas o celular também não era considerado de essencial. Lá no Código do Consumidor você tinha um prazo, né? E a legislação veio e falou, é considerado Pode essencial, nem penhora não cabe mais. Então é dinâmico o conhecimento. Como a gente falou dos veículos elétricos, é dinâmico, tá? Então é uma oportunidade grande que a gente tem de atualizar uma ferramenta fantástica de gestão, que é o plano de gestão do condomínio, o plano de gestão de obra e o plano de manutenção predial do seu condomínio. Você vai aprender a fazer ao vivo lá com a gente. Tá no @Engenharia Condominial. Show de bola, show de bola. Pessoal, outra coisa, você me pergunta na rua, pô, Thiago, você fica zangado com o Jorge. Gente, não é, a gente estamos aqui, cada um tem uma ideia, um ponto de vista. A ideia é pensamento, ele é que manda mesmo, aqui a gente é assim. O programa popular, aqui todo mundo quando ele fala, corta pra mim, comandante Hamilton ali, ó, já direciona no avião. É autoridade, gente, eu falei pra você que é autoridade, é isso que é autoridade. Gente, mas a gente tem que começar a aprender que é bom divergir. É isso que a gente constrói novas ideias e sites, entendeu? Não é sair com raiva, a gente aprendeu cada ponto de vista, tem um ponto de vista, tem um ponto de vista. Vamos construir um pensamento que a gente possa evoluir com isso. É sobre isso, é sobre divergir para construir algo que seja bom para o meus síndico, amigos do direito me ensinam aqui até sobre biquínis, como é que é o biquíni lá? Ostensivo. Biquíni ostensivo a gente já aprendeu. Você já tinha visto falar em biquíni ostensivo? Você não tinha, mas teve uma doutora aqui que falou o biquíni era muito ostensivo. E o pessoal na área do condomínio reparou, não gostou, né? Quer dizer, teve uns caras que gostaram, mas teve uns que não gostou, não. Falar até uma besteira aqui. Vamos que vamos, então. Doutor. Sunga ostensivo. Sunga ostensivo. Doutor. Olha aí, ó. Agora pronto. A sunga ostensiva, meu amigo. Ó, deixa seu comentário em que momento a sunga é ostensiva. Gente, ó, eu quero mandar novamente um alô pro pessoal do Instagram. Alô, morador, né? Alô, morador, doutor? Alô, morador. Cara, tem muita gente que eu falei, tem muito conteúdo bacana na internet, cara. Aproveita aí, 10 minutinhos por dia, uma live, um bate-papo, uma aula ali, um programa. Cara, alô, morador, um programa muito bacana, gostei muito. Um abraço para as meninas lá, projeto maravilhoso. Segue lá, doutor Cláudio, fica à vontade, suas condições finais. Thiago, satisfação enorme estar aqui presente, né? Além de tirar muitas dúvidas aqui, eu aprendo mais do que respondo, né? É sempre uma aula com Diógenes, com você, sua vivência é excelente. Até a próxima. Uma pergunta que não quer calar, né? Você utiliza sunga ostensiva? Não. Por que será que ele pensou nisso? Sabe aquele mesmo assim, o que passa na cabeça dele? Tô fora. Corta. E você, Thiagão? Muitos condomínios, várias piscinas. O síndico pode entrar na piscina de sunga ostensiva? Não pode, anda nu logo. É verdade. Para o síndico e para a síndica. Polêmicas do condomínio. Meu amigo Daniel, fica à vontade aí, cara. Eu vou começar com a dica. Para você, síndico, que está iniciando. Usa short. Atualize os dados cadastrais de todos os moradores, tá? Não permita alguém mudar para o seu condomínio sem um contrato de compra e venda, sem um contrato de aluguel, tá? Previna-se. Numa cobrança futura, você não tem nem como identificar o famoso contrato de gaveta. Muitos apresentam procuração e essa procuração não é um contrato de compra e venda. Tá? É da sua responsabilidade isso também. Com isso, você vai barrar, estancar problemas futuros, né? Porque cobrar, em caso de inadimplência, é uma arte. E essa arte deixa com a DSC Condominial.
atuando há mais de 30 anos no mercado, garantimos a receita do seu condomínio, eliminando todos os problemas e garantindo reformas, melhorias, trazendo bem-estar. Essa é a função do síndico, buscando a valorização, a harmonia e o bem-estar no seu condomínio. É isso aí, galera. Foi mais uma edição do nosso Inteligência Condominial para os condomínios. Porque aqui, condomínio é papo popular. Arroba meu amigo Jorge, arroba meu amigo Cláudio, Jorge. Diz que todos vão aprender. Já aprendi uma coisa bacana de novo aqui, ó. Atualizar os dados do morador. Isso é importante, hein? Atualizar. Amigão Síndico, muito obrigado. Até a próxima edição. Valeu, um abraço. Fui!